Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 306, O Treinamento Varg. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Bran teve uma sensação estranha ao ouvir tudo que Arya havia dito nas últimas horas. Até mesmo seu olhar se voltou para seu irmão mais velho, que parecia inquieto. Arya falou sobre a importância de criar um vínculo com o animal, e que para ele seria fácil, já que eles já haviam passado por aquela primeira fase, quando receberam seus lobos. O que era perfeito para desenvolver essa conexão ainda mais especial. Os olhos de Bran foram para Summer, encolhida a seus pés, assim como Robb com Vento Cinzento e até mesmo Rickon. Embora ele parecesse mais interessado em brincar com Cão Felpudo do que se concentrar no que Arya havia dito. Bran olhou para seu pequeno lobo gigante e não conseguiu evitar encará-lo nos olhos assim que o enfrentou. De fato, memórias começaram a turbilhonar em sua mente, pois ele se lembrava de ter imagens estranhas ao acordar em algumas manhãs. Ele sentia que havia entrado na mente do filhote uma vez, enquanto ele circulava seu quarto à noite, mas como eram imagens fugazes, ele acreditava que era apenas um sonho. Mas ao ouvir Arya, ele não pôde deixar de se perguntar se aquilo era mesmo real. Se ele poderia ser conectado como Arya havia pedido a todos. Para podermos entrar na cabeça deles? Isso parece bizarro. Robb não conseguiu evitar murmurar, parecendo cético, enquanto segurava Vento Cinzento em seus braços, enquanto o animal o observava atentamente. Arya apenas sorriu. Claro. Preste atenção, disse Arya, e de repente seus olhos ficaram brancos, nenhum deles esperando algo assim, já que ela nunca havia demonstrado isso antes. Isso assustou ainda mais Rickon, que deu um passo para trás. Mas ninguém disse nada. Não demorou muito para que o portão se abrisse, guardado por guardas árticos, e o motivo Bran sabia, era bem simples, manter a privacidade ali. O portão se abriu à distância quando um lobo gigante adulto se aproximou, ninguém menos que Nymeria, com quem todos os irmãos Stark, exceto Sansa, estavam familiarizados. Pois Arya se certificara de manter contato com Nymeria todos os dias e os ajudar a se acostumarem com sua presença. O lobo cinzento passou por eles, caminhando calmamente até o lado de Arya, virando o corpo em direção a eles e sentando-se, o que fez com que todos entendessem imediatamente. Arya, é você? Robb perguntou com a voz quase falhando, enquanto a loba simplesmente movia a cabeça para cima e para baixo, confirmando. Bran ficou boquiaberto. Um corvo poderia ter entrado voando. Quando viu a expressão nos olhos de Nymeria, expressando a estranheza da pergunta de Robb, seu olhar se voltou para Arya, que estava ali paralisada, como se sua consciência já não estivesse mais ali mesmo estando de pé. A loba simplesmente abriu a boca e olhou para eles com a língua para fora. Arya retornou um momento depois, seus olhos cinzentos aparecendo mais uma vez, enquanto Nymeria até se mexeu um pouco, mas com um toque de Arya permaneceu no lugar. Incrível! Isso foi incrível, Arya! Exclamou Bran. Podemos fazer isso com nossos lobos também? Robb não pôde deixar de perguntar, com um brilho nos olhos e uma pitada de inveja. Quero fazer a mesma coisa que ela fez, exclamou Rickon. Bem, agora o que peço é que comecem a se concentrar nos seus sonhos pelos próximos 2 dias, como se pudessem entrar na mente dos seus lobos gigantes. No terceiro dia, darei a vocês uma poção que todos usam em Artican. Ela ajudará a desbloquear esse poder, explicou Arya. Então só precisamos nos concentrar e tentar manter o controle em nossos sonhos? Robb murmurou. Duvido que você consiga isso agora, mas tente. Use magia, tente se conectar com seus animais de forma que vocês se tornem um só. Eles conseguem entender tudo o que você diz, se o vínculo for forte o suficiente. Por exemplo, quero pedir a Nymeria para fazer algo. Simplesmente entro em sua mente e dou as instruções. Antes de retornar, em apenas alguns segundos, ela já sabe tudo o que precisa fazer. É a mesma coisa, ela ouve minha voz, entende minhas intenções. Não necessariamente a minha língua, a língua humana. Mas ela sabe o que quero dizer com cada uma das minhas palavras. Esse é o nosso vínculo. Ouvi dizer que Jon consegue controlar vários animais. Quando ele era criança, perguntou Bran. Sim, Jon pode fazer muito mais do que qualquer outro Varg que já existiu. Eles até o chamam de Rei Varg em Artican, devido ao seu poder de controlar milhares de animais. Ele poderia ter um exército deles e simplesmente enviá-los para destruir seus inimigos. Isso já aconteceu em algumas cidades, como você já sabe, comentou Arya. Como que aconteceu em Vila Velha? Que ele manipulou cães, pássaros e outros animais da cidade, e eles atacaram todos os guardas. Não consigo imaginar alguém capaz de fazer isso, disse Robb, surpreso e pensativo sobre o incidente. As habilidades dele são maiores do que as de qualquer um. De qualquer forma, ele é um caso à parte. Todos vocês têm potencial para se tornarem tão habilidosos quanto eu, exceto você, Bran. Naquele momento Bran entrou em pânico imediatamente. Não podia ser que ele não fosse como ela e seus irmãos, mesmo que ela tivesse dito algumas palavras sobre isso ontem, sobre ele ter um grande potencial. Estou falando de você, Bran, porque você pode ser maior do que nós. Sei que parece cedo, mas Jon me disse a mesma coisa quando te viu aqui em Winterfell, há mais de 7 anos. Ele disse que você tinha habilidades latentes. Ele até acredita que você pode ser como Brynden Rivers, também conhecido como Corvo de 3 Olhos, um poderoso vidente verde. Jon disse isso? Bran ficou imediatamente envergonhado e lisonjeado ao mesmo tempo. Espere um segundo. Brynden Rivers não foi quem lutou na rebelião Blackfyre ao lado do irmão? Ele estava um pouco confuso sobre isso. Sim, é isso mesmo.
Não acho que essa parte seja tão relevante, mas ele está vivo e mora em Artican, junto com John. Mas eu gostaria que essa informação permanecesse entre estas paredes. Só por causa da conexão, informou Arya, enquanto Robb, apesar de surpreso, assentiu. Certo, espera. O que é um vidente verde? Bran não pôde deixar de perguntar. Um vidente verde é um Varg muito poderoso. E muito raro também, ela disse, enquanto seus irmãos não pareciam satisfeitos apenas com isso. Bem, vejamos, continuou Arya. Para cada 1000 pessoas que compartilham o sangue dos primeiros homens, nasce um Varg. E para cada 1000 Vargs, nasce um vidente verde. Isso, espera, você está dizendo que para cada 1 milhão de pessoas, uma nasce? Robb ficou chocado. Isso significa que cada reino tem apenas um punhado deles? Dá para contá-los nos dedos. Mas somente o norte tem descendentes dos primeiros homens, a voz infantil de Rickon soou enquanto Arya olhava para ele. Isso mesmo, irmãozinho. Você tem razão. Somente no norte, e em algumas casas no sul, compartilham o sangue dos primeiros homens. O que significa que pouquíssimos videntes verdes nascem por aí, o que torna a situação ainda mais rara. Incrível. Então Bran é especial. Rickon falou novamente, batendo palmas e também com um olhar infantil de inveja. Mas você ainda não disse exatamente o que um vidente verde faz. Você disse que era um Varg poderoso. Ele é realmente um vidente? Bran perguntou, curioso, e Arya assentiu. Sim, um vidente verde é alguém que consegue vislumbrar o futuro, ter visões. Só há um vivo hoje ao sul da muralha que eu saiba, e ele é filho do Lord Reed. Jojen é um vidente verde? Robb murmurou pensando que poderia ser, já que foi ele quem passou algumas informações sobre o assassino sem rosto, mas seu tom era mais uma confirmação do que uma pergunta, enquanto ele se perdia em pensamentos. Sim, você sabe que foi ele quem previu o assassinato sem rosto. Bran é como ele, só que você ainda não desenvolveu suas habilidades, explicou Arya. Bem, isso é muito útil, comentou Robb rindo. Então eu posso prever o futuro? Bran não sabia se ficava com medo ou animado com isso. Sim, é um dom muito especial, mas também pode ser uma maldição. Nem todos acreditam que ver o futuro seja algo benéfico. Eu concordaria que esse tipo de habilidade, mas eu não sou todo mundo, disse Arya, e todos concordaram. Afinal, foi graças a Jojen que se dizia que o assassinato estava chegando. E o que é um corvo de 3 olhos que você mencionou antes? Bran perguntou curiosamente. Acredito que para cada 1000 videntes verdes, nasce um corvo de 3 olhos, disse ela, deixando todos atônitos. É uma raridade ainda maior. 1 em 1 bilhão de pessoas com o sangue dos primeiros homens? Isso é loucura. Robb murmurou, fazendo um cálculo rápido. Sim, é por isso que quando menos esperamos, um aparece, disse ela, dando de ombros. Ela não acreditava que seu irmão fosse um corvo de 3 olhos, tudo indicava que ele parecia ser um vidente verde comum. De qualquer forma, o corvo de 3 olhos tem ainda mais poder. Dizem que ele pode ter 1001 olhos através de animais. E também pode desvendar o passado através das árvores sagradas dos deuses antigos. Ele pode acessá-lo. E Jon aprendeu muito dessa forma. Não é de se espantar que ele tenha construído um reino e soube implementar uma boa cultura nele, pois passou anos vendo quais eram as melhores maneiras de desenvolver uma nação, manter costumes, criar estratégias, construir um exército, explorar, entre muitas outras coisas, disse ela, enquanto seus irmãos permaneceram em silêncio, bastante surpresos com isso. Isso explicou muita coisa. De qualquer forma, vou enviar uma carta ao Lord Reed solicitando a presença de Jojen novamente. Seria bom que ele explicasse. Talvez ele possa dizer se você é um vidente verde ou não, e ele pode te guiar, disse Arya, enquanto Bran assentiu. Posso ver a Meera? Será que ela vem? Bran se animou. Você já está pensando em uma garota, Bran? Arya perguntou em tom acusatório enquanto seu irmão parecia entrar em pânico ao ouvir isso. Isso não é verdade, ele exclamou completamente envergonhado. Robb mudou de assunto no instante seguinte. Então só precisamos nos preocupar em tentar sonhar com nossos animais? Existe alguma regra que não podemos quebrar? Perguntou Robb, enquanto o vento cinzento estava ao seu lado. Sim. Obviamente você não pode comer carne humana enquanto estiver dentro de um animal. E também não pode acasalar como um. Isso vai te deixar louco. É uma habilidade muito útil, mas também muito perigosa. Então você precisa ter muito cuidado com isso, disse Arya, e eles concordaram. De qualquer forma, a aula termina aqui. Agora vamos lá fora, disse Arya, dando o primeiro passo com Nymeria logo atrás. Seus irmãos também vieram. Já está escurecendo. Acho que vou me trocar, disse Bran, correndo em direção ao castelo assim que passou pelo portão. Ei, Bran! Mearin apareceu naquele momento, impedindo-o de continuar, enquanto ele parecia um pouco surpreso e a olhava com cautela. Sim, ele murmurou, sentindo-se um pouco envergonhado. Você parece animado, ela disse, olhando para ele enquanto o via segurando seu lobo gigante nos braços. Sim, Arya me ensinou muitas coisas, murmurou ele, enquanto Mearin o provocava, dando-lhe um beijo na bochecha e fazendo-o corar. Bran não conseguiu dizer mais nada e simplesmente correu para dentro do castelo. Mearin se afastou rindo, e retornou para perto de Arya, juntando-se a ela e seus irmãos. Pare de provocá-lo, ela murmurou. Ele é fofo, Mearin não conseguiu evitar dizer, enquanto Arya revirava os olhos. Encontro você na mesa de jantar, foi tudo o que Robb disse enquanto conduzia Rickon para dentro do castelo. Então, você vai para aquele lugar? Eu não recomendaria isso, perguntou Mearin com um tom preocupado. Já coloquei guardas em todos os lugares possíveis, começou Arya. Não tem como esconder isso de mim.
Aquela mulher não é tão louca assim, sabendo que isso pode matá-la, agora que ela pode ser atacada. Eu a quero morta. Enquanto isso, a rainha gritou, levantando-se no início da noite em um ataque, enquanto alguém ao lado dela pulou de surpresa. Seus olhos verdes se arregalaram, examinando o cômodo enquanto ela via o teto desconhecido, mas não reconheceu onde estava. Parecia estar tendo um sonho, intercalado com revelações, enquanto tocava o rosto e começava a vê-lo completamente enfaixado. E isso por si só a fez tremer instantaneamente. Como isso pode estar acontecendo? Isso não é possível, murmurou ela com as mãos trêmulas. Não, não pode ser possível, repetia ela. É bem possível, querida irmã. Uma voz ao lado dela a fez virar o rosto e ver o irmão que ela mais odiava parado ali. O anão. Os olhos dela se encheram de pânico, e até isso pegou Tyrion de surpresa. O que você está fazendo aqui? Ela gritou para ele, enquanto a porta se abria imediatamente. Um guarda real entrando e abaixando a cabeça para ver o que estava acontecendo. Com a rainha gritando uma segunda vez ao ver Tyrion sentado ao lado dela em um banquinho perfeitamente adequado ao seu tamanho. Está tudo bem, Sor, minha irmã acabou de acordar sob muito estresse, como pode ver, disse Tyrion calmamente, enquanto Cersei não disse nada. Apenas o encarou com uma mistura de ódio e até vergonha, como Tyrion havia notado. Muito bem, foi tudo que o Manto Branco disse antes de fechar a porta novamente. Tyrion se virou para a irmã. Vamos suspirar. O que estou fazendo aqui, querido irmão? Ela zombou. Estranhamente, estou cuidando de você, ele respondeu. O que você quer dizer com cuidar de mim? Ela questionou, sem acreditar em uma palavra do que ele dizia. Vejamos. Jaime precisava dormir um pouco, já que estava no turno da noite e não saiu do seu lado o dia todo. Seu filho estava muito cansado, assim como os outros, Tommen e Myrcella. E não é como se seu marido, Ben, estivesse por perto. Ele saiu para beber com alguma prostituta, disse ele, enquanto Cersei demonstrava um olhar de desgosto. Sou o único membro da sua família aqui cuidando de você, e aqui estou. Como pode ver, às vezes sou um irmão muito prestativo, mesmo que esteja tentando me matar, disse Tyrion poeticamente. Eu realmente fui atacada por um pássaro? Meu rosto está destruído, não é? Ela começou a perguntar com a voz fraca e frágil. Sim, todos os sinais apontam para isso, Tyrion apenas murmurou, ainda surpreso ao ver sua irmã tão derrotada. Como isso é possível? Foi ela. Digam que ela foi presa. Eu a quero morta. Cersei começou a gritar, enquanto Tyrion apenas balançava a cabeça. Acho que você não deveria falar sobre isso tão alto. Ouvi dizer que cercaram o castelo com aqueles imaculados. Estão esperando qualquer retaliação nossa e sinceramente não quero fazer parte desse conflito. Então, seja ela ou não, é melhor ficar de boca fechada, aconselhou Tyrion. Ela tentou me matar. Eu sou a rainha. Meu rosto. Juro que se sobrar uma única marca quando essas feridas sararem, juro que a mato. Farei de tudo, exterminarei ela e sua família. Malditos lobos sarmentos que governam o norte. Cersei gritou, sua voz ecoando por toda a sala. Tyrion apenas balançou a cabeça. Ainda estamos na casa deles, e se você continuar falando assim, não precisará se preocupar com um único pássaro. Estamos em menor número, minha querida irmã. Você quer acabar morta aqui junto com seus filhos? Sei que você não me ama muito, mas tenho certeza de que se importa com Jaime. Todos nós seremos mortos, disse Tyrion. Francamente, você deveria ter aceitado a sugestão de deixar Winterfell, continuou ele. Por que você tem que ser tão orgulhosa? Tyrion não pôde deixar de zombar dela um pouco. Ela queria me humilhar. Gritou a rainha, suas bochechas ficando vermelhas por causa de todas as expressões que ela começou a fazer, forçando suas feridas a reabrirem um pouco novamente. Depois que você tentou matá-la na floresta, eu diria que é bem razoável. E você pagou por isso, disse Tyrion, enquanto tomava um gole de vinho. Você não pode estar falando sério. Você está do lado dela? Cersei rugiu com ainda mais ódio, surpreendendo até Tyrion, que se perguntou se ela seria capaz de sentir mais daquela emoção por ele. Estou do nosso lado. Suas ações nos colocaram nessa posição, irmã, quer você goste ou não, disse Tyrion, parecendo um pouco cansado. Nosso pai não vai deixar isso continuar por muito mais tempo. Ele vai matar os Starks, declarou ela. A situação é um pouco mais complicada do que você imagina, irmã. Você sabe que o norte pode ser protegido por Artican, e nosso querido pai deseja algumas coisas que estão em Artican. Não será tão fácil. Mas tenho certeza de que ele também não deixará isso passar, se isso lhe traz algum conforto, disse Tyrion, enquanto bebia e a olhava. Cersei olhou para ele com mais uma gota de ódio antes de virar o rosto para o teto. Ligue para o Jaime, ela disse simplesmente, enquanto ele parava de beber e parecia um pouco confuso. O que? Ele perguntou sem ouvi-la direito. Eu disse para chamar o Jaime. Ela repetiu, e vendo que Tyrion ainda não havia respondido, sua voz se elevou. Chame o Jaime agora. Ela gritou pela terceira vez. Tyrion apenas deu de ombros e desceu do banco, deixando o vinho para trás. Muito bem, vou falar com ele, foi tudo o que ele disse enquanto começava a sair. Ele certamente poderia apontar que o irmão estava descansando, mas ela exigiria isso de qualquer maneira, então não adiantava discutir. Tyrion simplesmente bateu na porta, enquanto os guardas a abriam para ele. Ele não se abaixou para alcançar a maçaneta na frente da irmã e saiu, indo direto para o quarto de Jaime. Sua amante precisava dele quando estava por perto, obviamente. Porque ela devia estar dormindo com outros Lannisters por aí, Tyrion simplesmente não estava nessa lista. Capítulo 307, o ritual.
Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 depois de Cristo. O jantar, sem surpresa, foi um pouco sombrio, com Arya entrando no salão no momento em que recebia vários olhares quando sua presença foi notada. Ela ignorou aqueles olhares e foi direto para a mesa principal, onde dois irmãos com Sansa e Rickon ausentes, e seu pai aguardavam. O rei já estava presente. Ele estava sozinho, enquanto seus filhos ausentes provavelmente estavam com a rainha. Ouvi dizer que ela estava surtando, ainda gritando mesmo a esta hora, comentou alguém da família. Arya apenas suspirou ao ouvir isso. A mulher estava naturalmente desequilibrada. Naquele momento, ela estava ainda pior. O rei olhou para ela, mas logo a ignorou. Estava de péssimo humor. Já não vinha com o mesmo entusiasmo de antes, nem mesmo para beber. Arya apenas deu de ombros e sentou-se ao lado de Robb e Bran. Sansa e Rickon não estavam na mesa principal, mas estavam no salão. Seus olhos pousaram na mesa deles. Rickon estava no colo da mãe, enquanto Sansa estava sentada ao lado dela. Era a mesa dos Tully, com Blackfish e Catelyn sendo os únicos membros, mas eles ainda conquistavam um lugar perto da mesa principal. Arya esperava que Rickon não falasse muito sobre o dia de hoje, embora, sendo uma criança, não se pudesse esperar muito dele. Sabendo que os 4 irmãos estiveram juntos no Bosque Sagrado, Catelyn claramente teria perguntas. Outra mesa perto deles pertencia ao Hit, ou melhor, aos Tyrells, os únicos 2 membros da casa principal, juntamente com alguns nobres que os acompanhavam. Mas nada muito importante, pois ainda havia muita hostilidade do Hit em relação ao Ártico. Não havia sinal dos príncipes reais, apenas o rei permaneceu lá comendo e bebendo, o que não foi nenhuma surpresa. Era muito provável que a rainha não quisesse nenhuma das crianças perto de Arya depois do que aconteceu. O jantar transcorreu em silêncio. Ninguém falou muito. Apenas Arya continuou a colher informações aqui e ali sobre o que os outros haviam feito durante o dia, enquanto trocava algumas palavras e olhava ao redor do salão, mesmo com todos a encarando. Ela ainda os encarava calmamente, fazendo com que muitos desviassem o olhar daqueles olhos cinzentos e femininos. Ela então se virou para o irmão ao seu lado. Enviei uma carta ao Lord Reed. Solicitei a presença de Jojen aqui exclusivamente para você, Bran, disse ela, enquanto ele assentia. Tenho certeza de que Meera também virá. Então, fique feliz, acrescentou Arya, ao ver Meeryn e os outros entrando no salão, sentando-se a uma mesa perto da mesa principal e começando a comer. Seus olhos se voltaram para os lords que a encaravam constantemente. Com os acontecimentos recentes, até mesmo aquele Lorde de Dorne parecia mais cauteloso perto dela. Pelo menos aquele torneio não era mais um incômodo. Os Tyrell pareciam bastante despreocupados enquanto comiam, mas ainda observavam tudo o que acontecia. Vilas era um jogador, talvez não tanto quanto a avó, mas também era. De qualquer forma, o jantar continuou. Nem mesmo o rei parecia disposto a fazer suas cenas habituais. Arya retornou ao seu quarto acompanhada por Meeryn, passando pelos Imaculados espalhados pelos salões do castelo. Eles não obedeciam a ninguém além da própria Arya e de seu comandante, Verme Cinzento. Ele estava posicionado em frente ao seu quarto, e Arya o cumprimentou antes de entrar. No dia seguinte, Arya continuou ensinando as crianças. Ela viu Sansa passando pelo corredor, enquanto notava que algo estava errado através dos olhos de um rato no corredor que a seguiu rapidamente. Seus olhos estavam vermelhos e marejados, e seus passos eram furiosos enquanto ela marchava diretamente para o aposento privado do pai. Ela sabia muito bem o que estava prestes a acontecer, mas mesmo assim mandou o ratinho até o aposento privado para ouvir a conversa secretamente quando Sansa invadiu o quarto. Pai! Exclamou ela em desespero, medo e raiva, enquanto Lord Stark parava o que estava fazendo e olhava para a filha. Seu olhar pousou em Jorah Porta, que com um aceno de cabeça cumprimentou e saiu com a permissão de Lord Stark, fechando a porta deixando apenas Ned, sua filha e um rato escondido. Pai, é verdade? Perguntou ela, tomada pela emoção. Ouvi do rei que não vou me casar com Joffrey. Ele disse que você não concorda. Sansa parecia profundamente magoada e desesperada. Ned apenas suspirou. Eu não queria que você ouvisse isso de outra pessoa, mas também não posso culpar Robert. De qualquer forma, eu ia te contar hoje. Sim, é verdade. Você não vai se casar com Joffrey, começou ele, pois ela parecia incapaz de acreditar no que ouvia. Não. Você não pode estar falando sério. Eu vou me casar com o Joffrey, pai. Por que o senhor está fazendo isso comigo? Ela começou, enquanto lágrimas começavam a cair de seus olhos. Não é tão simples, Sansa. Não é tão simples. Ele pelo menos tentou ser receptivo à filha. Como você pode fazer isso comigo? Ela gritou. Sinto muito dizer isso, Sansa, mas é para o seu próprio bem. Você pode estar com raiva agora, mas um dia vai me agradecer, e eu explicarei tudo. Espero que você entenda. Eu ia ser rainha, pai. Ela começou a chorar. Eu ia ajudar a família mais do que qualquer outra pessoa aqui, até mais do que a Arya. Como você pôde fazer isso comigo? Eu ia ajudar a todos nós. Eu ia ser alguém importante. Ela começou a tremer, e seu pai não pôde deixar de sentir uma certa empatia por ela. Infelizmente Arya estava certa sobre uma coisa. Sansa era ingênua demais para Porto Real. Mesmo que Joffrey não fosse um bastardo, mesmo que fosse o filho legítimo do rei, Sansa teria terríveis problemas vivendo naquela corte. Quero que você me escute, Sansa. Este é o melhor caminho, Ned falou novamente, ainda calmo. Foi ela, não foi? Sansa parou de chorar de repente. Com os olhos vermelhos e úmidos, ela se aproximou. Foi Arya quem te mandou fazer isso, não foi?
Sua voz estava quase embargada de raiva e frustração. Não, não foi ela, disse ele com alguma dificuldade. Embora tenha sido ela quem sugeriu isso antes. E ela também apresentou esse caminho. Mas não, a decisão foi minha. Ele acabou mentindo, tentando manter as irmãs unidas, mesmo sabendo que Arya estava certa e Sansa, bem, Sansa era complicada. Você não precisa dizer nada. É óbvio que era ela. Por quê? Por que tiraram isso de mim? Eu ia ajudar a família mais do que ninguém, mais do que ela. Ela está com inveja. Só porque eu ia ser rainha, enquanto ela só seria princesa em algum lugar além da muralha ou onde quer que seja. Ela ganhou o título de seu filho selvagem. Sua explosão foi abruptamente interrompida quando Lord Stark bateu a mesa na frente dele. Não ouse chamar Jon, ou qualquer outro aliado do Ártico, de selvagem, Sansa. Você seria tola se fizesse isso. Eles vivem melhor do que você sequer poderia compreender. Eu sei que você não gosta deles e raramente fala sobre isso, mas é inaceitável que os trate como selvagens. Lord Stark lançou um olhar profundamente acusatório. Por que você nos odeia tanto? Você expulsou a mãe por causa do seu outro filho, que nem é nosso irmão, e agora está dormindo com a Cassandra, eu sei. Ela começou, voltando sua raiva até mesmo contra o próprio pai. Não tolerarei nenhuma insubordinação nesta casa. Sua mãe se comportou indecentemente e foi punida por seus próprios atos. Não foi alguém me acusando que me fez fazer isso. Eu fiz o que era certo, e você deveria aprender isso também, Sansa. Você foi ingênua demais, e temo pela sua segurança em um lugar como Porto Real, disse ele, suavizando-se um pouco, apesar de ter falado com ela de forma bastante áspera. E quem lhe contou sobre Cassandra? Lord Stark estreitou os olhos. Eu não precisei ouvir nada. Notei o olhar dela e o seu hoje. Minha mãe estava estranha, seus olhos sempre se voltavam para Cassandra. Ela a olhava cheia de raiva e ódio. Achei estranho, mas quando vi a expressão de Cassandra, entendi tudo. Ela olhou para você de um jeito que nunca tinha olhado antes. Vocês estão dormindo juntos, não é? Sansa perguntou no final, ainda soluçando. O pai dela apenas suspirou e assentiu. Sim, estamos juntos. Ele não mentiria para a filha sobre isso. Você está se tornando igualzinho a Arya, pai, acusou Sansa. Ela mudou depois que o filho dela se tornou. Ela não terminou de falar ao ver que o pai não toleraria, mas continuou. Ela se tornou uma deles também, e agora você também está se tornando um. Ela apontou para o pai. Meus outros irmãos devem estar seguindo esse caminho também. Não posso deixar isso acontecer. Você está dizendo que estou me tornando como a Arya? Arya seguiu um caminho difícil e se tornou quem é hoje. Eu não poderia estar mais orgulhoso da mulher que ela se tornou. E agora você está dizendo que Robb, Bran e Rickon também se tornarão como ela? Perguntou ele, incapaz de acreditar que isso pudesse ser visto de forma negativa pelos olhos de Sansa. Você está sendo irracional, Sansa. Sua irmã é motivo de orgulho para todos nós. O que há de errado em ela estar aqui? Ned falou novamente com um toque de raiva. Não, vocês estão desrespeitando os 7 deuses. Estão indo contra o trono. Vai haver uma guerra por causa disso. Arya virou uma assassina. Ela tentou matar a rainha. Ela atacou o príncipe. Ela está se tornando uma selvagem. Pronto, eu disse, uma selvagem. Sansa gritou, enquanto um ratinho debaixo da cama revirava os olhos ao ouvir isso. Sansa, vamos parar por aqui. Ou vou me arrepender do que vou te dizer. Vá para o seu quarto e descanse. Repense tudo o que está acontecendo. Não quero que você desrespeite sua irmã de novo. Entendido? Se fizer isso de novo, vou te trancar em um quarto e você ficará lá até eu mudar de ideia. Não vou deixar você desrespeitar sua irmã aqui, disse ele dando-lhe um ultimato. Sansa simplesmente virou as costas e começou a sair do solar, deixando Lord Stark para trás. Ele só conseguiu dar de ombros. Ele tentou esquecer Sansa e voltou ao trabalho. Mais uma vez convidou os filhos para almoçar no solar, e todos se reuniram como no dia anterior. Pai, ouvi dizer que Sansa saiu daqui em pedaços. Robb murmurou ao entrar. Ele ouvirá a conversa. Lord Stark apenas assentiu para o filho. Sim, falei com ela sobre o casamento com o príncipe que não vai acontecer. Bem, como pode ver, ela não reagiu muito bem, disse Lord Stark. Robb entendeu. Entendo. Espero que ela aceite. Eu também não quero que ela se case com aquele merdinha, disse Robb. Robb, Ned disse em tom severo. Desculpe, mas essa é minha opinião sobre ele. Robb deu de ombros. Arya não disse muita coisa e notou alguns olhares dos irmãos em sua direção. Ela sabia muito bem o que eles queriam dizer. Mais tarde, quando sairmos daqui, vamos para o bosque sagrado, disse Arya simplesmente, olhando para eles. Lord Stark olhou para eles e falou. Sua mãe veio me ver esta manhã, Rickon, começou ele. Ela disse que você mencionou treinamento para controlar animais. Isso não é um problema, é, pai? Parece bem útil, murmurou Robb. É útil, mas também me preocupa. E por mais complicado que nosso relacionamento esteja agora, ela está certa sobre algumas coisas. Primeiro, Rickon não pode sair por aí falando sobre essas coisas. Felizmente ninguém mais soube do encontro de vocês no bosque sagrado antes do anoitecer. Depois do ataque, é fácil para eles associarem, mais do que já associam, que o pássaro que atacou a rainha era controlado por Arya. Ned fez uma pausa antes de continuar. Eles podem nos ver como uma ameaça se falarmos sobre isso abertamente. Quero que todos vocês mantenham isso em segredo. Não vou proibi-los de praticar o que quer que Arya e Jon saibam fazer. Só não deixem essa informação sair desta sala, disse ele em tom sério, e todos concordaram. As pessoas tendem a temer o que não entendem.
E ter uma família que controla animais atrai muitos olhares, cheios de medo e raiva. Westeros está cheia de histórias em que famílias inteiras foram dizimadas da noite para o dia. Claro que isso não aconteceria com os Starks, mas ainda era motivo de preocupação. Eles passaram a tarde inteira trabalhando antes das tarefas administrativas dos pais, enquanto brincavam com seus lobos, os 3 filhotes corriam por aí, brincando uns com os outros. Só faltava a loba de Sansa para completar a matilha. Lady ainda estava trancada no quarto de sua dona, enquanto Sansa a abraçava e chorava pelas decisões do pai, lamentando que nunca seria rainha. Arya chamou seus irmãos novamente para o bosque sagrado. Eles começaram a compartilhar o que sentiam de diferente enquanto tentavam dormir, concentrados em tentar controlar seus animais. Rickon continuou tendo sonhos estranhos. Robb acordou com um gosto estranho na boca, depois de vários vislumbres de vento cinzento devorando a comida que ele havia deixado em um canto do quarto. Bran disse que havia realmente controlado seu animal, o que não era uma grande surpresa, mesmo que fosse apenas na primeira noite. Arya ficou animada e conversou um pouco mais com eles. Ela até disse que no dia seguinte ligaria para um dos Vargs que também fazia parte do grupo do Ártico. Seu nome era Educar, mas ele não falava muito. Ele se destacava entre os Árticos em Winterfell. Assim que entrou no castelo, Arya foi abordada por Mestre Luwin, que a informou que uma carta com o selo do Ártico havia chegado. Ela ficou surpresa, imaginando se Jon teria enviado outra carta ou se por algum milagre ele teria recebido a que ela havia enviado e estaria respondendo tão rápido que já estaria ao sul da muralha, se ela não duvidasse. Então ela pediu aos criados que enviassem comida para seu quarto, onde ficaria para ler a carta. Se estivesse esperando uma carta de Jon, ficaria decepcionada, mas em vez disso recebeu uma mensagem do Capitão Makar, dizendo que chegaria a Porto Branco em 4 dias até a chegada dela. Ele a informou que havia mais 4 guardas reais para escoltá-la até o Ártico e mais 2 navios para protegê-los. Arya não pôde deixar de sorrir alegremente. Ela deixaria Winterfell em breve. No dia seguinte, ela seguiu sua rotina. Continuou ensinando as crianças, sem poder ir ao pátio como punição, enquanto Robb participava do treinamento com Bran. Os Tyrell eram um pouco estranhos aos olhos de Robb. Eram bastante amigáveis e não pareciam se importar com o mau humor dos nortistas, interagindo com Robb e seus amigos. Estavam sempre sorrindo facilmente, como todos os homens da Campina costumavam fazer. Isso não os impedia de ter boas conversas e principalmente boas sessões de treinamento. Sor Garlan havia começado a treinar com ele nos últimos dias. Eles tiveram lutas de sparring bastante interessantes, testando suas habilidades. Até Sor Rodrik teve que elogiá-los pela persistência. Foi bom para Robb ouvir isso, mesmo que duvidasse que pudesse se igualar a um cavaleiro sulista, pelo menos um renomado e conhecido nos 7 reinos como Sor Garlan. Você luta muito bem, Stark. Temo que suas habilidades lhe rendam um grande nome. Você é melhor que meu irmãozinho Loras, e ele tem a mesma idade que você, disse Garlan, sorrindo para Robb enquanto o ajudava a guardar o equipamento de treinamento. Mas ainda estou longe do seu nível, murmurou Robb, pensativo, olhando para o homem e pensando em como poderia furar sua defesa. Ele não tinha se saído mal, mas havia perdido 70% das lutas que disputaram. Não exija muito de si mesmo. Você é muito mais jovem do que eu. Meu corpo é mais desenvolvido e você já é muito forte. Nada o impede de atingir meu nível de habilidade. O que eu temo, de certa forma, é ter um lobo gigante lutando comigo no campo de batalha. Isso não é algo que eu gostaria. Garlan riu da própria piada. Você fala como se fossemos entrar em guerra um contra o outro. Robb inclinou a cabeça enquanto o sorriso de Garlan desaparecia. Bem, espero que não, Robb Stark. Espero que não, disse ele, recuperando um pouco mais de humor depois. Robb apenas assentiu, achando o comentário estranho. E apesar de encará-lo com desconfiança, voltou a encarar-lhe com sinceridade. De qualquer forma, estou indo. Com licença, disse Garlan, aproximando-se de Vilas Tyrell enquanto Robb se despedia deles. Pensei que almoçaríamos juntos, Robb Stark, disse Vilas, mas Robb apenas balançou a cabeça. Desculpe. Preciso ir ao solar do meu pai. Arya vai almoçar lá de novo, disse ele. Entendo. Mande lembranças minhas para Arya, disse Vilas, resignado. Ele não parecia disposto a desistir de cortejá-la, e Robb apenas assentiu e saiu do local. Como de costume, os irmãos se encontraram com o pai, almoçaram e passaram a tarde em seu alojamento. Naquela noite, Arya também apresentou um Varg, que explicou o que sabia sobre as habilidades deles de um ponto de vista diferente do dela. Os irmãos Stark compartilharam suas experiências. Pareciam estar progredindo muito de um dia para o outro. Então, no dia seguinte, depois de todas as tarefas do dia terem sido cumpridas, Arya os reuniu no bosque sagrado, exatamente como esperavam. Havia um líquido estranho preparado para os 3 irmãos com Gil ao lado de Arya. Eu já disse ao meu pai que você pode se sentir mal a partir de amanhã. Não sabemos o que pode acontecer, mas você ficará bem. Você só ficará inconsciente por um tempo e terá visões estranhas. Cada pessoa reage de uma maneira. Às vezes, você pode ficar inconsciente por um dia inteiro, outras vezes, apenas alguns minutos. Arya começou a explicar. Isso é seguro para Rickon? Robb não pôde deixar de perguntar, preocupado. Não se preocupe. Eu tenho uma versão, uma dose menos concentrada para ele. Não fará mal nenhum. Crianças no Ártico tomam isso, e ele tem uma tendência natural para essa habilidade. Será ainda mais fácil para ele, explicou Arya, enquanto todos concordavam.
Mas temos que fazer isso aqui? Perguntou Bran. Exatamente, irmão. Precisamos estar no bosque sagrado, e você deve se encostar na árvore. Será uma espécie de ritual de iniciação dos deuses antigos. Quero que você se incline para cada lado e beba isto. Disse ela, enquanto o guarda real ártico entregava os frascos com a poção diária. No final, todos seguiram suas instruções, apoiando suas cabeças na árvore, cada um segurando o líquido em um copo de vidro. Isso tem cheiro de casca de árvore. Bran murmurou, sentindo o cheiro e fazendo uma careta. Exatamente. É feito com casca de árvore e coração. O gosto não vai ser ótimo, mas você vai sobreviver. Beba tudo de uma vez e tampe o nariz. Eu não bebi da primeira vez, e me arrependi, disse Arya com um sorriso brincalhão. Seus irmãos pareciam sérios, cada um deles, até mesmo Rickon, dando sinal para começar a beber. Todos seguiram a sugestão, tapando o nariz e virando o líquido de uma só vez. O rosto de Robb se contorceu em caretas, claramente sentindo o gosto amargo, mas ele continuou bebendo. Uma das xícaras caiu no chão, enquanto a expressão de cada um dos irmãos mudava, e seus olhos ficavam brancos no momento seguinte. Arya observou tudo calmamente e assentiu, sabendo que tudo havia começado. Capítulo 308, Visões. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 AC. Como esperado, cada um teve uma reação diferente, enquanto Rickon começou a mostrar os primeiros sinais 30 minutos após tomar a poção. De repente, o cão peludo que estava em seu colo o tempo todo se levantou bastante agitado e estranho e começou a se mover. Sua coordenação motora estava uma bagunça, e ele parecia ter dificuldade para fazer qualquer movimento. O lobo gigante começou a cambalear de um lado para o outro. Ele estava assustado. Arya podia ver isso nele, e o cachorro olhou para Arya, atordoado, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas o único som que saía eram os gritos de um filhote de lobo. Ele está dentro do lobo, ela murmurou, capaz até de senti-lo ali, além das ações estranhas. Arya entendeu muito bem que aquele era seu irmão na mente de cão felpudo pela primeira vez, enquanto o lobo gigante, ou melhor, o próprio Rickon, tentava entender a situação e queria voltar ao normal. Ele estava assustado. Arya se agachou e gentilmente tocou sua cabeça com algum carinho. O corpo do lobo começou a piscar os olhos, que de repente retornaram à cor original. Ao mesmo tempo em que os olhos brancos de Rickon desapareceram, e ele caiu ao lado da árvore, suspirando e parecendo assustado. O que foi isso? Ele disse ofegante, como se ainda estivesse perdido. Está tudo bem. Você voltou, irmão, disse Arya, tentando acalmá-lo enquanto ele a olhava, ainda um pouco preocupado. Ela pegou um cantil de água e entregou a ele. Ele começou a se acalmar. Seu olhar se voltou para Bran e Robb, que ainda tinham olhos brancos, exatamente como Arya havia demonstrado antes. Eu era assim? Ele perguntou, um pouco assustado. Sim, ela sentiu, dando uma pequena risada. Agora vamos esperar para ver quanto tempo eles vão levar. Acho que pode demorar um pouco, então vocês podem fazer perguntas, disse Arya, observando seus irmãos inconscientes, e Rickon parecia cada vez mais inquieto. Eles ficaram ali por um tempo enquanto Arya respondia a algumas perguntas e fazia outras ao irmão. Depois de uma hora, ela percebeu que não adiantava mantê-lo ali. Quer entrar, irmão? Vou ter que ficar para ver como eles reagem. Gil pode te levar ao castelo. Você também precisa comer alguma coisa, disse Arya, preocupada com Rickon, que parecia um pouco inseguro. Claramente, ele não queria deixar os irmãos, mas também estava com frio e fome. Então, por favor, me leve para dentro, pediu ele, enquanto Gil o ajudava, pegando sua mão e o guiando para fora, seguido pelo lobo. Mesmo assim, ele não parava de olhar para os irmãos, que permaneciam imóveis com os olhos brancos encostados na árvore. Arya ficou ali por mais alguns minutos, até que o portão de entrada do bosque se abriu e ela viu seu pai se aproximando com um olhar preocupado. O que está acontecendo? Ned murmurou, olhando para seus dois filhos com olhos brancos. Ele decidirá não interferir, então Arya não lhe contará os detalhes do treinamento que faziam todas as noites. Ele não fazia ideia de que hoje seria um ritual. Olá, pai. Arya deu um pequeno sorriso, voltando seu olhar para seus irmãos. O que está acontecendo? Rickon chegou atrasado para o jantar com uma história estranha. Fiquei preocupado com Bran e Robb. E Rickon também era assim? Perguntou ele. Arya simplesmente assentiu. Sim. Quanto mais fraco o poder do Varg, mais rápido ele acordará. É por isso que ele acordou antes dos outros. Rickon é muito jovem, mas depois de hoje, todos eles terão seu potencial desbloqueado, explicou Arya. Exemplo, a poção é basicamente uma abertura. Quanto maior a força atual do Varg, mais tempo levará para acordar. Exemplo, embora Rickon tenha a força de um Varg de nível 2, ele não só acorda mais cedo, como, após a poção, pode chegar ao nível 10. O mesmo vale para Robb, que tem a força de um Varg de nível 6 e levará mais tempo que Rickon. Ele também pode chegar ao nível 10, ou até mais. Explique-me exatamente o que significa esse treinamento que você está fazendo, exigiu seu pai. Arya assentiu. Tudo bem, disse ela, enquanto começava a explicar como o treinamento funcionava. De repente, Vento Cinzento, o lobo de Robb, começou a se mexer inquieto, olhando para Arya e seu pai, assustado. Ela interrompeu sua explicação para olhar para o animal e sorriu. Pai, diga olá ao Robb. Ele acabou de assumir a mente do lobo, disse Arya com um sorriso, enquanto Ned Stark, com um olhar ligeiramente surpreso, observava. Já fazia 2 horas que Rickon acordara. Robb foi o próximo.
Vento Cinzento piscou algumas vezes e voltou ao normal, ao mesmo tempo em que Rob piscou imediatamente, recuperando a consciência, parecendo atordoado. O que aconteceu? Ele perguntou com a garganta um pouco seca. Arya pegou o mesmo cantil e o entregou para ele beber, enquanto se recuperava. Ned apenas o observou, estudando-o com os olhos. Então voltou a olhar para Bran, que permanecia imóvel. Tanto o garoto quanto Summer não pareciam nada fora do comum, apenas inconscientes. Bem-vindo de volta, Rob. Eu explico, disse Arya, dando a mesma explicação que havia dado ao irmão mais novo antes. Então, agora estamos apenas esperando Bran acordar, disse Rob. Você disse que quanto maior o poder atual da pessoa, mais difícil é acordar. Isso significa que Bran é mais forte que os irmãos? Perguntou Ned. Exatamente. Isso mostra que a força dele está além da nossa, além até mesmo da minha, disse Arya, sorrindo. Nenhum dos três se mexeu. Apenas Rob se mexeu depois, sentindo-se um pouco desconfortável, pois seu corpo começou a doer por ter ficado sentado contra uma árvore dura por 3 horas. As horas se passaram enquanto os 3 observadores faziam um comentário aqui e ali, mas ninguém falava alto. Todos olhavam para Bran. Rob, vá descansar. Você também, Arya. Eu posso cuidar dele, sugeriu Ned. De jeito nenhum, Rob disse imediatamente, enquanto Arya concordou com um aceno silencioso. Olá, pai. Arya deu um pequeno sorriso, voltando seu olhar para seus irmãos. O que está acontecendo? Rickon chegou atrasado para o jantar com uma história estranha. Fiquei preocupado com Bran e Rob. E Rickon também era assim? Perguntou ele. Arya simplesmente assentiu. Sim. Quanto mais fraco o poder do Varg, mais rápido ele acordará. É por isso que ele acordou antes dos outros. Rickon é muito jovem, mas depois de hoje, todos eles terão seu potencial desbloqueado, explicou Arya. Exemplo, a poção é basicamente uma abertura. Quanto maior a força atual do Varg, mais tempo levará para acordar. Exemplo, embora Rickon tenha a força de um Varg de nível 2, ele não só acorda mais cedo, como, após a poção, pode chegar ao nível 10. O mesmo vale para Rob, que tem a força de um Varg de nível 6 e levará mais tempo que Rickon. Ele também pode chegar ao nível 10 ou até mais. Explique-me exatamente o que significa esse treinamento que você está fazendo, exigiu seu pai. Arya assentiu. Tudo bem, disse ela, enquanto começava a explicar como o treinamento funcionava. De repente, Vento Cinzento, o lobo de Rob, começou a se mexer inquieto, olhando para Arya e seu pai, assustado. Ela interrompeu sua explicação para olhar para o animal e sorriu. Pai, diga olá ao Rob. Ele acabou de assumir a mente do lobo, disse Arya com um sorriso, enquanto Ned Stark, com um olhar ligeiramente surpreso, observava. Já fazia 2 horas que Rickon acordara. Rob foi o próximo. Vento Cinzento piscou algumas vezes e voltou ao normal, ao mesmo tempo em que Rob piscou imediatamente, recuperando a consciência, parecendo atordoado. O que aconteceu? Ele perguntou com a garganta um pouco seca. Arya pegou o mesmo cantil e o entregou para ele beber, enquanto se recuperava. Ned apenas o observou, estudando-o com os olhos. Então voltou a olhar para Bran, que permanecia imóvel. Tanto o garoto quanto Summer não pareciam nada fora do comum, apenas inconscientes. Bem-vindo de volta, Rob. Eu explico, disse Arya, dando a mesma explicação que havia dado ao irmão mais novo antes. Então, agora estamos apenas esperando Bran acordar, disse Rob. Você disse que quanto maior o poder atual da pessoa, mais difícil é acordar. Isso significa que Bran é mais forte que os irmãos? Perguntou Ned. Exatamente. Isso mostra que a força dele está além da nossa, além até mesmo da minha, disse Arya, sorrindo. Nenhum dos 3 se mexeu. Apenas Rob se mexeu depois, sentindo-se um pouco desconfortável, pois seu corpo começou a doer por ter ficado sentado contra uma árvore dura por 3 horas. As horas se passaram enquanto os 3 observadores faziam um comentário aqui e ali, mas ninguém falava alto. Todos olhavam para Bran. Rob, vá descansar. Você também, Arya. Eu posso cuidar dele, sugeriu Ned. De jeito nenhum, Rob disse imediatamente, enquanto Arya concordou com um aceno silencioso. Vamos esperar mais 2 horas. Se ele não voltar até a hora do lobo, vamos levá-lo para o castelo. Ele deve ficar de cama, disse Arya. Ele precisa ficar perto da árvore? Rob perguntou, enquanto Arya balançava a cabeça. A árvore só serve para acelerar o processo. Não significa que ele tenha que ficar grudado nela o tempo todo. É melhor levá-lo para um quarto do que deixá-lo aqui a noite toda, disse ela. Ninguém disse mais nada. Quando a hora do lobo chegou e ainda não havia sinal de Bran, Arya balançou a cabeça. Vamos levá-lo. Ele precisa descansar em uma cama, disse Arya. Os Starks assentiram, e o próprio Rob pegou seu irmão, junto com o lobo cinzento que nunca saiu do lado de Bran. Arya pegou sua capa sobre o vestido depois de removê-la, e a colocou sobre Bran para que ninguém visse seus olhos brancos quando entrassem no castelo. Eles foram até a ala da família Stark, e Bran foi colocado em sua cama. Quero que alguém fique com ele, disse o pai, preocupado que o filho ainda não tivesse acordado. Deixe comigo. Eu cuido dele, ofereceu Rob. Ninguém discordou. Enquanto isso, Arya retornou ao seu quarto. Quanto a Lord Stark, seus passos ecoaram pelos corredores até chegar aos seus aposentos, onde encontrou sua dama esperando por ele na cama. Desde que haviam estabelecido um relacionamento com Cassandra, ela vinha dormindo com ele, invadindo seus aposentos nos últimos dias. Enquanto tudo isso acontecia e Winterfell dormia, ninguém sabia exatamente o que se passava na mente de Bran naquele momento. Enquanto isso, Rob jazia em um colchão ao lado da cama.
Seu olhar se voltava para o irmão, perguntando-se onde ele estaria agora, naquele exato momento. Ele se perguntou se Bran estava vendo a mesma coisa que ele havia experimentado. Se perguntou se Bran estava sentindo a mesma sensação. O que Robb não sabia era que era mais profundo do que isso. Era uma sensação estranha na cabeça de Bran. Parecia que ele estava viajando por muitos lugares a cada momento. Bran estava tendo uma série de visões. Visões que não eram suas, mas de um futuro estranho. Ele começou a ouvir vozes familiares e a testemunhar ações que jamais imaginaria que aquelas pessoas seriam capazes de fazer. A primeira visão começou com uma estranha sensação de queda antes que a dor chegasse. Suas pernas não funcionavam mais. O segundo eram lobos indo em direção à boca da cova dos leões. Então, outra visão começou com uma multidão gritando em um lugar cercado por montanhas cobertas de neve, enquanto um homem apontava para uma tempestade de neve enquanto a tempestade e o vento começavam a chegar. A multidão estava atrás de um muro, com um homem gritando palavras que soavam como sussurros para Bran, mas ainda assim cativavam a multidão. Ele não conseguia ver o próprio rosto, mas estava em pé sobre algo muito grande. Ele apontou a espada para o céu. Bran não sabia quem era o homem, pois a imagem não mostrava seu rosto, mas certamente reconheceu sua voz. Assim que abaixou a espada como se estivesse dando uma ordem, uma flecha flamejante disparou para frente, mergulhando direto na neve, atravessando montanhas e florestas. Nada aconteceu quando ela entrou na névoa da nevasca. Parecia que a flecha flamejante havia se apagado, pois não havia fogo dentro dela. Até que de repente houve um clarão. Uma explosão tão grande que até a muralha tremeu e o norte sentiu um tremor sob seus pés. No momento seguinte, com uma enorme explosão de luz, a visão mudou. A imagem de um navio surgiu, junto com outros atrás dele, enquanto alguém caía do céu, atingindo o convés com força. Todos encaravam aquele que acabará de cair, especialmente os olhos vermelhos. Aqueles olhos vermelhos pareciam ver chamas puras diante deles. Havia emoção neles, observando o homem se erguer como se a queda não tivesse significado nada. Ela ergueu a mão em sua direção, mas o homem estava furioso com ela. Deu alguns passos em direção à de olhos vermelhos, sacou a espada e a derrubou, decapitando-a na frente de todos no navio. Os olhos vermelhos demonstravam surpresa e medo. Outra batalha se seguiu, em um terreno coberto de neve, onde duas pessoas lutaram entre si, movendo-se de forma desumana. Espada mágica contra espada mágica. Nenhuma delas parecia comum. Eles se enfrentaram em uma luta intensa e embora Bran não soubesse quem venceria, uma coisa era certa, ambos usavam coroas de gelo. Logo, navios com bandeiras brancas e um símbolo azul cruzaram o mar em direção ao sul pararam em uma ilha, onde homens desembarcaram, marcando todos à sua frente. Um massacre começou naquele dia. Eles continuaram navegando e pararam em outras ilhas, onde trouxeram destruição e morte. Eram imparáveis. No entanto, nenhum deles parecia satisfeito, à medida que os navios navegavam ainda mais para o sul. Estandartes Lannister queimavam. Homens com mantos vermelhos e armaduras combinando jaziam no chão, manchados ainda mais de vermelho pelo próprio sangue. Havia uma pilha de cadáveres. Houve outra explosão e, de repente, uma grande fortaleza começou a desabar no mar. Outra explosão. Outro castelo destruído. Mais uma explosão. Mais um castelo em ruínas. Explosão após explosão irrompeu, ardendo em chamas. Castelos se transformaram em pilhas de pedras. Bran viu, de repente, um dragão rugindo contra um leão. O leão foi humilhado. O leão perdeu um braço e foi deixado vivo para sofrer. As rosas também começaram a queimar. Um jardim explodiu com chamas verdes transformando o local em um poço de escombros. As rosas choravam. Os leões uivavam. Nenhum deles confiava mais no outro. Todos estavam perdendo, mas era tarde demais para perceber isso. O dragão chegou, mas em forma humana. A rosa olhou para ele com raiva e medo. Mas o dragão parecia imparável. Estava furioso e não se importava em começar a queimar e destruir tudo. Matar quantos fossem necessários. Ele estava se perdendo. Uma loba apareceu e tentou acalmá-lo. Ela implorou que ele agisse com mais calma. O dragão se acalmou. E de repente a visão mudou. Bran se viu em um quarto. Era difícil ver os dois, pois uma mulher tirava o vestido na frente de um homem deitado na cama. Não podemos fazer isso, disse o homem. Quem você pensa que está enganando? Eu quero isso. E você também. Eu sinto seu desejo. E sei que você sente o meu, disse a mulher suavemente, enquanto subia em cima do homem, que não resistiu aos seus beijos. Uma grande cidade foi invadida. Eles já conheciam a derrota. Nem mesmo o grande farol conseguiu resistir à sua segunda queda. Dívidas antigas começaram a ser cobradas, a fé ruiu. Os homens da tempestade, os poucos que restaram, começaram a fugir, escondendo-se em suas fortalezas. Todos sentiram medo quando uma frota surgiu no mar, vinda do outro lado do continente. A frota que havia conquistado a última cidade partiu e finalmente retornou para o norte. Mas a frota do outro lado parou em frente a uma grande cidade. Uma cidade cheia de mentiras e esquemas. Veados morreram. Leões morreram. Flores morreram. Lobos morreram. E até dragões já haviam morrido lá. Agora estavam cercados de gelo, buscando vingança pelo que haviam feito ao lobo. Uma loba de pele vermelha podia ser vista tímida, sozinha e triste. A cidade estava um caos naquele momento. O dragão invadiu. O velho leão uivou enquanto era massacrado. Os olhos dos observadores se voltaram para o norte.
Homens esfolados gritavam, imploravam por misericórdia, mas ela nunca veio. As imagens ficaram cada vez mais borradas, mais distorcidas. Bran não conseguia mais entendê-las. A muralha de gelo começou a ruir com um estrondo tão alto que todo o norte ouviu. Ninguém sabia se era uma explosão de tristeza ou alívio. Não havia mais nada para manter os dois reinos separados. Alguém havia tomado o trono de inverno mais uma vez. De repente ele começou a ver dragões emergindo. Ele não sabia por quê, mas suas visões começaram a se transformar em vozes. Você não é meu irmão, gritou alguém com raiva. Era uma voz feminina. De repente as vozes se transformaram em rugidos novamente, vindos do céu, enquanto sons de feras sendo feridas começaram a ser ouvidos. Elas agonizavam de dor. Uma delas estava desaparecida, mas seria destruída mais tarde. O caos acabou depois disso. Parecia que Bran estava pressentindo toda a loucura que ainda estava por vir. Então o trono de ferro apareceu diante dele. Um homem sentou-se nele, enquanto todo o salão se ajoelhava diante dele, todas as casas de Westeros. Mas aquele não era o seu lar. O gigante caiu, desabando no mar. O devoto começou a lamentar-se, antes de ser atacado. Todos os seus inimigos foram destruídos. Então tudo voltou à calma, como uma poça d'água parada, imperturbável. Mas à frente, sombras pareciam se mover com o passar do tempo. O que você está fazendo, tio? Uma voz jovem, talvez da idade de Robb, se aproximou. Estou me preparando, já que vou com você. Não vou deixar você se aventurar sozinho, disse o homem com um sorriso para o menino, que ergueu uma sobrancelha para o tio, que tinha 2 olhos de cores diferentes. Tem certeza, tio? Tem certeza de que o pai vai ficar bem com isso? Acho que ele não precisa de você, murmurou. O Ártico está prosperando, meu príncipe. Agora meu dever é com você nesta jornada. Tenho certeza de que seu pai ficará satisfeito quando você trouxer de volta aqueles Vivern que planeja transformar em um esquadrão de guarda real único, disse o homem com um sorriso. Você realmente acha que é uma boa ideia, tio? Sim, isso é ótimo. Quero criar um esquadrão inteiro da guarda real com poderes de Varg, sem Vivern montados por eles. Eles não podem nos seguir quando estivermos pilotando nossos dragões, mas isso pode mudar quando explorarmos o sul, disse o garoto, animado. A cena mudou. O mesmo homem que sorrira antes estava agora na sacada do Palácio Branco, enquanto a árvore acima dele já atingia 300 metros de altura, com seus galhos se estendendo muito além de sua cabeça. Seus pensamentos foram interrompidos quando uma mulher se aproximou dele. Por que você não pensou em me contar sobre sua viagem? Disse a mulher com desagrado, cruzando os braços enquanto se encostava na parede da entrada. Eu sabia que você não aceitaria isso bem, mas eu ia te contar hoje à noite, murmurou o homem, sem olhar para trás, ainda mantendo o olhar na cidade que não parava de crescer nos últimos anos. De lá, era possível avistar o Ártico em seu auge. A cidade parecia sempre crescer, embora houvesse mais cidades por toda a região e os árticos estivessem migrando para elas, ela nunca parecia encolher. Pelo contrário, as novas gerações já estavam ascendendo para tomar o lugar de seus pais, e a cidade fervilhava com todos os tipos de pessoas caminhando por ela. Ah, claro, como eu poderia não ficar brava ao saber que meu marido vai ficar fora por meses? Retrucou a mulher. Desculpe por isso, murmurou o homem virando-se para ela. Mas Loki precisa de mim. O que ele quer trazer para o reino é muito promissor, e será bom para o príncipe herdeiro ser reconhecido pelo povo, e não viver apenas à sombra das conquistas do pai. Você sabe muito bem que sempre me importei com isso, certo? Disse ele, enquanto a mulher suspirava. Você vai levar o Robb? Ela perguntou. Loki já tem idade suficiente para começar a navegar pelo mundo. Pretendo levar Robb comigo desta vez, disse o homem com um tom confiante. Volte logo, seu idiota. Odeio quando você faz essas coisas, disse a mulher, enquanto o homem se aproximava e a abraçava ternamente. Minha intenção nunca foi te machucar ou te deixar preocupada. Não se preocupe, eu vou cuidar bem do nosso filho. De qualquer forma, estamos indo para o sul. Gostaria de ver meu irmão e sua família uma última vez, disse o homem, enquanto a mulher concordava com a cabeça. Tudo bem, vou deixar você preparar o navio. Vou preparar as crianças, disse ela, saindo e deixando o homem sozinho. Ela desapareceu, e outra mulher apareceu se aproximando dele momentos depois, não muito alta, mas imediatamente reconhecível. Ela estava agora muito mais alta do que da última vez que a vira anos atrás. Caminhava com uma graça impressionante. Capítulo 309. Estamos aqui para escoltar uma princesa. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 depois de Cristo. Bran acordou assustado, quase sem fôlego, enquanto pulava na cama, e seu lobo pulou nele logo depois, sentindo alegremente que ele estava acordado. Já fazia 2 dias que ele entrara em coma. Mas, antes que pudesse processar qualquer coisa, seus olhos imediatamente arderam ao contato com a luz. Toda a área da íris havia desaparecido há mais de 60 horas, restando apenas a parte branca, e ele rapidamente sentiu o efeito de estar assim por tanto tempo. A dor era tão intensa que até o guarda que estava atrás da porta, a abriu imediatamente ao ouvir o jovem Stark gemendo, quase gritando de dor. Meu senhor, chamarei o mestre imediatamente, disse o guarda, verificando o estado de Bran enquanto colocava os braços sobre os olhos e se recusava a removê-los. Com seu lobo agitado ao seu lado, Bran não conseguiu nem responder, evitando de todas as maneiras abrir os olhos ainda ardendo. Ele saiu, pediu para outro guarda ficar na porta e foi até o mestre para informá-lo.
Arya foi a primeira a chegar. Entrou na sala e, assustada, olhou para o irmão. Nas últimas 60 horas, cada vez que o irmão demorava mais para responder, mais preocupada ela ficava, questionando se teria cometido um erro ao lhe dar o ritual de abertura. Seu pai também estivera bastante nervoso durante aqueles dias, enquanto sua mãe ficava histérica ao ver Bran naquele estado. Ela chegou a acusar Arya, que se sentiu culpada e não se defendeu das acusações. Mas ela continuava torcendo para que ele acordasse. Afinal, enquanto ele estivesse respirando para ela, ele estava bem. Agora, Bran finalmente havia recuperado a consciência. Arya foi imediatamente ver como ele estava. Bran, como você está? Ela perguntou, já sabendo que a resposta era óbvia e que ele estaria com dor. Dói muito, mas já está passando, ele gemeu baixinho, se movendo menos, mas ainda sem abrir os olhos. O mestre entrou na sala naquele momento e se aproximou para examinar Bran ao lado de Arya. Observou-o por um tempo, fazendo perguntas, sem ter a mínima ideia do que havia acontecido. O mestre viu sua condição, sabendo que era o único autorizado a visitá-lo naquele estado. Ninguém além da família mais próxima poderia vê-lo naquele estado. Mesmo aqueles que sabiam que o jovem Stark estava ferido e tentaram oferecer condolências foram impedidos de se aproximar da sala por ordens de Stark, mesmo que isso fosse antiético. O rei nunca pediu para visitá-lo, pois estava muito chateado com tudo o que estava acontecendo. E certamente não ficaria satisfeito quando Lord Stark também não o deixasse entrar. Recusar o rei a ver seu filho poderia ser a gota d'água entre eles naquele momento. Seus olhos são muito sensíveis à luz. Mas isso é estranho, o mestre pareceu um pouco confuso. Mesmo uma pessoa em coma por várias luas não teria essa reação. Algo afetou sua visão, mas parece estar melhorando. Ele deu seu diagnóstico. Bran, quero que você coloque as mãos sobre os olhos e comece a abrir os dedos para deixar a luz passar entre eles, mas bem devagar. Aos poucos, quero que você se acostume, instruiu o mestre. Bran fez exatamente isso. Ao deixar a luz entrar, sentiu-se muito desconfortável. Imagens estranhas começaram a surgir em sua mente, fazendo-se perguntar o que significavam enquanto seus olhos lentamente começavam a se acostumar com a claridade novamente, com alguns raios de sol entrando pela janela do seu quarto. As lembranças vinham e iam rapidamente. Ele se lembrava de dragões matando uns aos outros, de um deserto inteiro congelando, de um exército de mortos, via sua irmã mais velha com filhos. Ele também se lembrava de conversar com um jovem com título de príncipe, chamado Locke. E se Bran estivesse certo, ele estava vendo uma versão mais velha de si mesmo falando com ele. O garoto se importava com Bran. E Bran sentia o mesmo, era quase como ter um mentor, apesar da pequena diferença de idade de não mais de 10 anos. As coisas estavam muito estranhas. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele e aquelas visões. Imagens de explosões também se repetiam, mas ele não conseguia entender exatamente o que estava vendo. Eram grandes explosões, destruindo enormes pilhas de pedras em vários lugares. Se ele tivesse que adivinhar, aquelas pilhas deviam ser castelos. Ele viu mais de 10 castelos sendo destruídos um após o outro em chamas verdes. Ele permaneceu assim por cerca de 20 minutos, até que finalmente conseguiu adaptar seus olhos à luz. Respirou fundo e olhou para todos ao seu redor, vendo Arya ao lado do mestre Luwin. Foi então que a porta se abriu e Lord Stark entrou correndo, seguido por Catelyn Tully, que gritou pelo filho. Arya deu um passo para o lado, aliviada, pouco antes de sua mãe o agarrar. Ele nunca entendeu, mas sua mãe parecia se importar mais com ele do que com qualquer outro irmão. Ele teve alguns vislumbres de estar dentro de seu lobo, observando seu corpo inconsciente com olhos brancos enquanto estava deitado na cama, enquanto sua mãe ficava ao seu lado a maior parte do tempo. Ele nem sabia se aquilo era real, era assustador. Seu pai sempre dizia que não tinha favoritos, mas às vezes Bran duvidava disso. Desde que Arya retornará, ele parecia tratá-la como a favorita, assim como sua mãe tratava Bran dessa forma. Não que eles amassem menos os outros filhos, mas sempre havia um favorito, uma triste realidade, mesmo que tentassem escondê-la de todos. Bran achava injusto. Você está bem, Bran? Responda-me. Ele está bem, mestre Luwin? Perguntou sua mãe, tão preocupada quanto cansada. Estou bem, mãe. Estou bem, murmurou Bran, olhando para o pai e sentindo que realmente estava bem. Lord Stark apenas assentiu, satisfeito por seu filho ter acordado. Uma batida na porta os interrompeu, e Sansa entrou carregando Rickon. Seu rosto estava abatido. Nos últimos dias ela estivera dividida entre lidar com a perda do título de futura rainha e a preocupação com o irmão. Ela mal saía do quarto, chegando a tentar falar com o príncipe para que ele resolvesse a questão com o pai, mas, surpreendentemente, o príncipe a tratou como uma praga, dizendo que a família dela havia ferido a dele e que ele não queria se aproximar dela. Isso foi ainda mais devastador para Sansa. Arya notou, algumas vezes, um olhar cheio de ódio e raiva direcionado a ela. Sansa parecia culpá-la por tudo, desde a condição de Bran até o lamentável cancelamento do casamento. Seus olhares se encontraram por um instante. Sansa a encarou com o mesmo ódio, mas logo se virou para o irmão, ignorando-o ao entrar e se aproximar da cama. Como ele está? Ela perguntou, chegando até a cama com preocupação. Sua mãe começou a responder, enquanto Sansa rapidamente se virou para o pai. Tem um guarda Stark lá fora dizendo que há uma carta importante para... Ela pareceu prestes a dizer algo mais, mas congelou. Ela quase olhou para a Arya, mas não olhou completamente.
Arya deu de ombros e apenas olhou para o pai antes de se virar para ver quem havia enviado as cartas. Desde o problema com a rainha, a correspondência em Winterfell havia sido restringida, sendo tratada apenas por pessoas de confiança. A torre começara a ser monitorada sob a supervisão do mestre Luwin, e ninguém mais podia enviar cartas sem passar por ele. Qualquer carta que chegasse tinha que passar pelas mãos de um guarda Stark apenas quando o mestre Luwin não estivesse presente. Eles verificavam o lacre de cada uma. Ao sair, viu o homem esperando. Ele sorriu satisfeito ao lhe entregar a carta. Isto é para você ler, princesa Arya, disse ele. Arya pegou o objeto e viu o símbolo do Ártico, mas acompanhado por um navio abaixo do floco de neve. Isso significava que o capitão Makar estava lhe enviando uma nova mensagem. Sem surpresa, ela começou a ler ali mesmo. Como não era de Jon, ela imaginou que tivesse a ver com o porto e sua chegada lá. Princesa Arya, recebemos informações bastante preocupantes sobre o seu ataque. Nosso rei enviou uma carta diretamente a nós, dizendo, ou melhor, ordenando, que não devemos mais esperá-la no porto de Porto Branco sem escolta. Devemos enviar uma força fortemente armada e bem protegida para Winterfell. Ele disse que não aceitará qualquer resistência sua em relação a isso e que é uma ordem que ninguém deve desobedecer. Portanto, nos sentimos obrigados a obedecer ao nosso rei. Estaremos em Porto Branco em breve. Provavelmente já estaremos atracando quando você estiver lendo esta mensagem. Viajaremos pelo norte, cruzando o território de Porto Branco e os Servins, chegando a Winterfell logo depois. A carta era clara e direta. Seu pai olhou curioso quando viu que a carta era para ela. Conversamos mais tarde, foi tudo o que Arya disse, enquanto sua mãe a encarava com os olhos semicerrados, mas não disse nada. Robb finalmente entrou na sala, quase derrubando a porta. Bran, onde ele está? Ele está acordado, exclamou ele, correndo para a cama, ainda incapaz de vê-lo com a mãe pairando sobre o filho. Isso é bom, disse ele, aliviado ao ver o rosto do irmão voltar ao normal. Você nos deu um belo susto, Bran. Diga-me, o que aconteceu? Você também teve uma sensação estranha? Robb presumiu ter entrado na mente de seu lobo. O lobo gigante estava ao lado da cama, abanando o rabo, feliz por Bran finalmente ter retornado. Não saíra do seu lado nos últimos 2 dias, dormindo e se recusando a abandoná-lo. Robb olhou para Arya. 2 dias lá, 2 dias, Arya. É mesmo o que você disse? Perguntou ele, já que quanto mais tempo demorasse para voltar ao normal, mais poderoso o Varg se tornaria. Arya assentiu, aceitando que Bran era mais poderoso do que ela havia pensado inicialmente, e muito mais do que ela e seus outros irmãos. O que fazia sentido, especialmente considerando que seu irmão provavelmente também era um vidente verde. As próximas respostas de Bran às perguntas de Robb apenas solidificaram a teoria de Arya. Tive visões estranhas. Vi Arya adulta, disse o menino timidamente enquanto seus pais e irmãos se entreolhavam. Até Sansa franziu a testa e Rickon pareceu animado. Você viu o futuro? Rickon perguntou. Acho que sim, respondeu Bran com certa timidez. Arya não precisou dizer mais nada. Embora estivesse um pouco curiosa sobre seu próprio futuro, o comentário de Bran já lhe dizia o que ela queria saber. Vi cenas estranhas. Não me lembro muito bem, a maioria delas está borrada. Mas sei que um dia irei a Sotorius com um príncipe Loki no futuro. Quem é ele, Arya? Eu vi o Ártico. Você tinha razão, é mágico. A cidade é linda, mas eu estava dentro de um castelo alto e vi muitas coisas. No entanto, consegui ver a árvore, apenas as folhas acima do castelo. Tinha mais de 300 metros de altura. Uma árvore sagrada de 300 metros. Como isso é possível? Eu soube no momento em que a vi, contou Bran, ficando um pouco mais animado enquanto Arya coçava a cabeça, surpresa. Parecia que o príncipe Loki seria, de alguma forma, amigo de Bran, mas, ao mesmo tempo, Bran não sabia exatamente quem ele era. Não havia, no entanto, dúvida de que ele era filho de Jon, o príncipe do Ártico que ele vira na visão. Arya sempre dizia que o primeiro filho de Jon se chamava simplesmente Jon Ártico, em homenagem ao seu próprio nome, caso um dia assumisse o trono no lugar do pai. Ela nunca mencionara que o apelido pelo qual todos o chamavam atualmente era Loki. De qualquer forma, sua mãe não ficou em silêncio ao ouvir isso. Franziu a testa, pensando que o filho pudesse estar sob algum tipo de bruxaria. O que é isso, Ned? O que aconteceu com o nosso filho? Ela perguntou imediatamente, tão preocupada que nem se importou em usar uma linguagem tão íntima, chamando-o pelo nome novamente. Ele está bem, respondeu Lord Stark. Catelyn se virou apenas para Arya. Ele está mesmo bem? Perguntou. Arya assentiu. Sim, ele está bem, respondeu ela, embora soubesse que Bran poderia ter mais visões enquanto dormia. Mas não adiantava mencionar isso agora, na frente da mãe e da irmã. Só causaria mais preocupação. Então está tudo bem. Vamos ficar de olho nele, disse Lord Stark no final. Bran sorriu, demonstrando estar feliz por estar com a família. Seu olhar se voltou para a mãe, feliz por ela estar ali. Apesar de tudo, ela ainda era sua mãe. Mas, de repente, sua visão mudou. Ele não via mais a mãe. Em seu lugar, havia uma criatura grotesca com um rosto cheio de feridas. Seu rosto parecia esculpido por marcas de garras, longe de estar limpo. Os olhos haviam perdido o azul de momentos antes, mas ainda brilhavam com puro ódio. A pele, longe de saudável, tinha um tom quase arroxeado, como a de um cadáver. Ela o encarou atentamente, estudando-o com aquele ódio silencioso. Ah! De repente Bran gritou e pulou para trás, assustando toda a família.
Ele quase caiu da cama quando sua visão voltou ao normal e ele viu, mais uma vez, sua mãe, a bela mulher que ele sempre admirara. Ela estava de volta, não era mais aquela coisa. Pescando várias vezes, perdido em seus próprios pensamentos, ele se perguntou para onde aquele monstro tinha ido, aquele que ele jurou ter visto usando seu rosto. Bran, o que aconteceu? Gritou a mãe, alarmada, olhando para o filho em choque. Ele estava com medo dela, como se tivesse visto um monstro bem na sua frente. Isso a dilacerou por dentro. Até Rickon olhou para o irmão, assustado. Bran respirou fundo algumas vezes com dificuldade antes de retornar para sua família. Desculpe por isso. Acho que não estou bem, murmurou Bran. Enquanto Lord Stark se aproximava, colocava a mão sobre ele e olhava para a porta, chamando por Lúthien, que estava do lado de fora quando Arya pegou a carta, esperando a família se reunir. Mestre Lúthien, ele exclamou quando o mestre abriu a porta, parecendo um pouco confuso. Prefiro que você o examine novamente. Lord Stark perguntou ao mestre em tom cauteloso, após perceber que Bran estivera olhando para Catelyn o tempo todo com uma ponta de medo, algo que magoou profundamente a mulher. Arya também ficou um pouco preocupada quando o mestre mediu sua temperatura. Isso não era esperado. Ele está bem, Lord Stark. Não houve nenhuma mudança, Lúthien confirmou finalmente. Tudo bem. Quero que fiquem com ele, um de cada vez, façam-lhe companhia e não deixem seu irmão sozinho em hipótese alguma. Lord Stark ordenou, voltando o olhar para Arya. Agora, Arya, venha comigo. Temos muito o que discutir. Além disso, não quero que nada saia desta sala. Entendido? Ele fez uma pausa, voltando o olhar para Catelyn, ainda alarmado com a reação do filho. Você também, Catelyn. Confiarei a segurança da nossa família a você, contanto que não diga absolutamente nada sobre o que ouviu e viu dentro desta sala. Claro, não direi nada, disse ela com um tom entre choroso e preocupado com Bran. Então voltou o olhar para a filha mais nova. Quando Lord Stark começou a se afastar e Arya seguiu o pai, recebeu um olhar crítico tanto da mãe quanto da irmã, acompanhado da cautela de Robb, que parecia preocupado com a condição de Bran. Ao mesmo tempo, o próprio Bran a observava, sem olhar mais para a mãe em busca de respostas. Mas ela não sabia o que dizer. Não sabia como lidar com videntes verdes, e se ele pudesse estar tendo visões conscientes. Bem, ela não tinha ideia de como impedi-las. Arya também estava preocupada e perdida, sabendo que havia apenas um vidente verde poderoso o suficiente para ajudar. Ela imaginou que havia no máximo 2 outros além dele no Ártico, mas nenhum chegava perto dos poderes do Corvo de 3 olhos. Ela acabou seguindo seu pai, ciente de que ele a bombardearia com perguntas, especialmente sobre Bran. Enquanto isso, em Porto Branco, 3 navios gigantescos avançavam pelo canal no sul do reino, indo diretamente para a cidade da Casa Manderly. Seus novos visitantes chamaram a atenção mais uma vez, após tanto tempo desaparecidos. Não havia sinal deles nas últimas semanas no mar, com seus navios cancelando todos os acordos comerciais e influenciando vários mestres e nobres das cidades livres ao longo da costa. O desaparecimento de centenas de navios com um floco de neve em suas bandeiras causou espanto. Apesar disso, não havia nada a ser feito naquele momento. O navio de escolta avançou pelas águas até que o porto surgiu à vista, aproximando-se rapidamente. A cidade fervilhava de atividade, pois os árticos haviam enviado uma mensagem sobre sua chegada à Casa Manderly. Quando começaram a atracar, todos os 3 navios estavam perfeitamente alinhados, com o espaço no porto já esperando por eles. O capitão Makar assumiu o comando do navio. Mesmo com a presença da guarda real, ele era quem entendia do ofício, e somente o rei podia lhe dar ordens em seu navio. Assim que desembarcou, encontrou um grupo de guardas Manderly e um homem muito gordo à frente deles, que parecia ter lutado para chegar lá. Ele pessoalmente deu as boas-vindas aos árticos quando Makar se aproximou, com os guardas reais atrás dele, todos trajando armaduras completas de aço valeriano. Viman ficou atordoado não apenas pelos navios árticos, melhores que o último que trouxera Arya Stark, mas também porque era a primeira vez que tal visão era vista em Westeros. Os árticos não pareciam mais estar escondendo o metal mais raro do mundo, mostrando abertamente que o tinham em abundância. Espadas de aço valeriano já eram raras, mas armaduras completas feitas desse metal eram inimagináveis. A visão era chocante o suficiente, pois 4 pessoas usavam armaduras completas, o suficiente para fabricar dezenas de espadas e vendê-las, ganhando mais dinheiro do que a maioria das casas em Westeros em toda a sua história. Naturalmente, deduziu-se que o metal havia sido obtido pelo rei durante sua jornada a Valíria, quando se espalharam rumores de que Jon Ártico havia entrado nas terras perigosas e retornado com uma grande quantidade de ouro, tesouros e relíquias. Dizia-se que todo esse aço valeriano poderia estar ligado àquela expedição. Viman Manderly mal conseguia esconder seu choque, e talvez sua inveja, diante de tal demonstração de poder. Meu nome é Viman Manderly. Então você é da delegação do Ártico. Bem, é um prazer finalmente vê-lo em uma missão oficial aqui em Porto Branco. Ouvi dizer que você precisa esperar a princesa Arya chegar de Winterfell. Vamos para minha mansão. Tenho certeza de que você pode esperar lá e será bem cuidado, disse o homem gordo, com um tom bajulador e um olhar cheio de desejo. Ele observou a armadura com olhos brilhantes, claramente querendo saber seus segredos, talvez até tentando imaginar como comprá-la.
Se até os guardas a usavam, presumiu que o material devia existir em abundância no Ártico. O preço poderia ser baixo, e a casa Manderly poderia pelo menos possuir uma espada rara. Não podemos, meu senhor. Não estamos aqui para negociar nada, nem mesmo para fazer amigos, respondeu o capitão Makar em tom firme. O senhor está me recusando, murmurou o homem quase incrédulo. Não me leve a mal. Estou apenas seguindo as ordens do meu rei. Estes homens estão determinados a escoltar a princesa Arya de Winterfell até aqui com urgência. Não podemos desobedecer e, embora eu deva permanecer para vigiar o navio, não posso partir enquanto a segurança estiver comprometida, respondeu Makar. Sério, eu entendo, disse o homem gordo, parecendo desapontado e ficando em silêncio. Não temos tempo para isso. Uma voz rugiu atrás do capitão, e Makar olhou para ver Trisme, o líder da guarda real do grupo. Desculpe por isso, Lord Viman. Trisme pode ser um pouco impetuoso às vezes, mas você vai se acostumar, disse Makar. Lord Manderly olhou para ele surpreso, então apertou sua mão, encerrando a conversa. Bem, então não vou impedi-lo de ir lá, respondeu Viman Manderly. O capitão então se virou para a guarda real. Agora, assuma o comando, disse ele a Trisme. O homem alto e barbudo deu um passo à frente, colocando o capacete. Você ouviu? Temos uma princesa para resgatar e levar em segurança para o Ártico. Exterminem qualquer um que tentar ameaçá-la, declarou. Todos os outros guardas reais colocaram seus capacetes, e os outros homens armados começaram a desembarcar dos 3 navios. Lord Manderly observava, sabendo que seu número era pequeno demais para iniciar uma guerra, mas sentindo que aqueles homens do Ártico iriam para o inferno para alcançar seus objetivos, e eliminariam qualquer força que se interpusesse em seu caminho. Por um momento, ele se esqueceu do raro aço valeriano que blindava aqueles guardas e teve que admitir. Era uma força impressionante. Marcharam em perfeita sincronia, quase partindo a madeira das docas sob seus pés, até chegarem ao porto, formarem fileiras e começarem a marchar para fora da cidade, assustando toda a população de Porto Branco. Capítulo 310. Ela não é uma rainha. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Pode-se dizer que a informação sobre centenas de árticos desembarcando de seus navios e avançando em direção a Winterfell, montados em cavalos árticos e naqueles que os Manderlys lhes emprestaram, se espalhou antes mesmo que eles deixassem a cidade completamente. Mas isso não era algo muito agradável para muitas pessoas dentro do castelo Stark. O rei ficou descontente e foi reclamar com Ned, fazendo algumas ameaças sutis sobre as consequências de um ataque, especialmente depois do que acontecerá com a rainha. O rei nem sequer falava com Arya Stark nem a elogiava. Ela havia se tornado perigosa demais aos seus olhos, e ele começou a achar que ela não era tão parecida assim com sua amada Lyanna Stark, afinal. A garota provou ser muito mais perigosa. A rainha finalmente deixou os aposentos do mestre e retornou aos seus antigos aposentos, onde poderia ser tratada com mais conforto. Ao mesmo tempo, ela exigia que o mestre cuidasse dela constantemente, dificultando a vida do mestre Luwin. Mestre Luwin não teve vida fácil lá. Ele foi tratado como um servo pela rainha e suas exigências, especialmente exigências praticamente impossíveis, como a decisão dela de que seu rosto deveria voltar a ser como era antes, ameaçando que se alguma cicatriz permanecesse, ele seria o culpado e executado. Sem saber o que fazer, Luwin foi diretamente até Lord Stark, que simplesmente ameaçou deixá-la sem um mestre para cuidar dela se ela continuasse com tais exigências absurdas. Sem escolha, Ned foi falar com Robert e disse essas palavras ao rei, que então se dirigiu à esposa para fazê-la parar de exigir coisas que estavam além da capacidade do mestre. Ela começou a gritar com ele em desespero, dizendo que ele não podia deixar as coisas como estavam e que deveria exigir a cabeça de Arya Stark, e até mesmo a dos Stark por ter ferido a rainha. O rei acabou ficando frustrado com ela, dizendo que ela estava pedindo demais, principalmente porque não havia como provar que tinha sido um ataque de Arya. Isso deixou a rainha ainda mais indignada com a situação. Ele lhe disse que ela deveria seguir as instruções do mestre, mas sem ameaçá-lo. Caso contrário, ela ficaria sem mestre, e isso seria pior para ela. Cersei caiu em prantos quando o rei disse que não havia como evitar que marcas fossem deixadas. Eu mesmo vi os cortes, eram profundos demais. Ele disse isso com certo desgosto. Ela ainda não tinha coragem de se olhar no espelho quando Luwin trocava seus curativos todos os dias. Ela estava com medo. No final, o rei simplesmente a deixou lá, saindo da sala e deixando a rainha se afogando em seu próprio ressentimento. Enquanto isso, Arya continuava sua rotina em Winterfell, sentindo-se um pouco nervosa ao saber que sua nova escolta estava a caminho. Já fazia alguns dias desde as visões de Bran, e ela tentava ajudá-lo o máximo possível, chegando a pedir ajuda a outros Vargs que estavam com ela entre os Árticos. Sua situação era complicada devido ao potencial que ele representava como um vidente verde. Arya estranhou quando Bran falou sobre uma de suas visões, ver sua própria mãe como uma espécie de cadáver ambulante por um segundo. Ela não acreditava realmente nisso, mas pensava que talvez sua mãe tivesse aparecido como um zumbi, como no exército dos mortos, o que a preocupava profundamente. Mas Bran nunca dissera que ela tinha olhos azuis brilhantes, mas sim um olho morto, sem luz e ao mesmo tempo, cheio de ódio e ressentimento. Os mortos não tinham sentimentos, e a frieza daqueles olhos a deixava em dúvida. Aquela visão de um futuro era real ou não? De qualquer forma, ela continuou trabalhando entre as crianças e seu pai com seus irmãos. Seus guardas reais estavam sempre com ela.
Arya podia ver, cada vez mais, os olhares fixos nela. Ela sabia muito bem que a rainha ameaçava sua vida o tempo todo, mas não se importava muito com isso. Simplesmente continuou com seus dias normais, esperando a chegada dos Árticos como haviam anunciado. Ela podia sentir o desconforto dos sulistas com o novo grupo se aproximando. Eles disseram estar fortemente armados, de acordo com a carta que Lord Mander lhe havia enviado. Enquanto isso, o castelo enfrentava alguns problemas administrativos, com o local se tornando cada vez mais hostil. Cassandra teve que se afastar de várias funções para continuar resolvendo problemas, e os homens Lannister, a pedido da rainha, estavam causando problemas, com Ned tendo que aumentar ainda mais o número de homens dentro do castelo. Bran estava voltando ao normal. Sansa também estava finalmente começando a sair do quarto, embora ainda fosse possível ver seus olhos cheios de tristeza, e até mesmo raiva, voltados para a Arya. Em relação ao casamento fracassado, Robb também estava muito determinado a tentar provar que era um digno senhor de Winterfell, disciplinado, cumprindo todas as suas tarefas e até mesmo proativo. Ned apreciava isso e no fundo, esperava que seu filho crescesse rápido para ter alguém em quem confiar, que ele percebesse que precisava agir como um verdadeiro Stark. Um dia depois, a rainha finalmente reuniu coragem para se olhar no espelho, depois que Mestre Luwin removeu seus curativos enquanto ela estava sozinha, com Jaime ausente naquele momento, o que era raro. Ela respirou fundo, olhou para sua própria imagem, e então viu aquela criatura grotesca com o rosto completamente vermelho, cheio de cortes e com os cabelos raspados na frente. Os cortes eram todos profundos, com carne viva exposta. Ela teve sorte de não terem atingido seus olhos. Ela congelou assim que se deparou com sua nova aparência, incapaz de acreditar no que via. Onde estava aquela linda mulher que fazia todos os homens caírem a seus pés? Ela era tudo, menos aquela mulher agora. Sua beleza, sua arma, havia desaparecido. O sangue escorria de suas feridas como se reagisse à depressão. Ela começou a se perguntar como aquilo tinha acontecido, como tinha chegado a esse ponto. A resposta estava ali, seu rosto ferido. Por que eu? Como as coisas chegaram a esse ponto? Vou continuar assim? Ela murmurou, incrédula diante da imagem que a fazia querer vomitar. Não era para ter acontecido assim, a profecia disse. Essas palavras escaparam de seus lábios. Ela olhou para o mestre, um pouco inquieta. Luwin parecia encurralado. Saiam, saiam daqui agora, ela gritou, elevando a voz no final. O mestre saiu imediatamente da sala. Ela precisava ficar sozinha. Seus olhos estavam fixos no espelho, enquanto ela repetia com os lábios trêmulos. Como? Como tudo terminou assim? Uma rainha mais jovem e mais bonita virá, e ela tirará tudo de você. A voz daquela bruxa ecoava em sua mente. Ela nunca imaginou que seria assim. Não era nada como ela havia imaginado. Não foi isso que realmente aconteceu. Mesmo temendo o que viria, deveria ter acontecido de forma diferente, não daquela forma. Arya não era uma rainha, não estava roubando nada dela, apenas tentando matá-la. Sem um rosto, ela também não teria nada, pensou. Arya Stark. É tudo culpa dela. Ela fez isso comigo. Eu a odeio. É tudo culpa dela. Tudo o que aconteceu foi culpa de Arya Stark. Murmurou a rainha até perceber que estava gritando, sua mão já voando em direção ao espelho, batendo nele com mais força do que imaginara. Ela gritou, batendo novamente. O primeiro golpe quebrou o vidro, e o segundo causou ainda mais danos, com cortes começando a aparecer em sua mão, deixando sangue entre os cacos de vidro quebrado. Mas ela não pareceu parar. Por quê? Por quê? Por quê? A cada grito, mais sangue começava a escorrer de seus ferimentos. Não era para ser assim. Lá fora, Mestre Luwin e os guardas reais podiam ouvi-la gritando, mas ninguém fez nada, pois sabiam que não havia como intervir. Entrem aqui agora. Ela gritou, enquanto Mestre Luwin entrava com a guarda real verificando a situação. Você precisa da minha ajuda, minha rainha? Perguntou o guarda, enquanto ela lhe lançava um olhar, vendo desgosto nos olhos do homem. Saiam! Gritou a rainha com o rosto também coberto de sangue devido às suas ações recentes, e suas feridas começando a reabrir. A guarda real se retirou, e ela se voltou para o mestre. Cure essas feridas. Faça algo útil, ela gritou para o homem. O mestre suspirou e interveio, lidando com a mulher irracional enquanto ela continuava dizendo. Eu vou matar aquela Stark. Vou fazê-la sofrer. Sem surpresa, quando ele terminou de enfaixar o rosto e as mãos dela, Luwin, ainda murmurando todos os tipos de maldições em sua mente para a rainha, foi expulso da sala momentos depois. Ele foi até Lord Stark para informá-lo do que ouvirá, enquanto o homem apenas suspirava. Ned disse que não suportava mais ter aquela mulher ameaçando sua família, mas que teria que mantê-la até a chegada de outro mestre que pudesse levá-la para o sul e, ao mesmo tempo, tratar seu rosto durante a viagem. Já estou falando com Robert. Agora só nos resta esperar. Avisar os irmãos dela que ela acordou, pelo menos ela fica mais calma com ele, disse Ned. Luwin assentiu saindo do solar enquanto ia encontrar os dois irmãos Lannister no corredor, sem saber que sua irmã havia acordado naquele momento. Para Tyrion foi uma surpresa encontrar seu irmão comendo, pois ele se aproximou dele para se juntar a ele na primeira refeição do dia. Jaime passava quase todo o tempo com Cersei e acreditava que ela estava dormindo, por isso ele não estava no quarto naquele momento. Jaime, Tyrion disse cautelosamente sentando-se à mesa. Tyrion. Jaime falou com mau humor, olhando com um olhar hostil para os guardas Stark que passavam por eles. Havia tantos guardas dentro do castelo naquele momento. Tyrion percebeu isso e suspirou.
Estamos em uma situação bastante complicada, irmão. Não basta que nossa irmã esteja proferindo abertamente várias maldições contra a filha de Lord Stark. Agora também temos os Árticos chegando a Winterfell com mais guardas reais, e segundo eles, com armaduras de aço valeriano. Dá para acreditar que aqueles caras ainda tinham aquilo. Quão rico alguém precisa ser para ter guardas usando uma quantidade de metal que valeria um castelo inteiro? As coisas estão ficando muito complicadas. Não queremos lidar com mais homens como aqueles que sempre acompanham a princesa, e agora mais deles estão chegando, acrescentou Tyrion. Jaime apenas cerrou os dentes. Não podia fazer nada além de tentar acalmar a irmã, com tudo o que estava acontecendo. Ela é nossa irmã, disse ele em tom tenso. Precisamos fazer alguma coisa, foi Arya Stark quem fez isso. Não podemos provar que ela simplesmente enviou ou controlou um pássaro para atacá-la. Isso não faz muito sentido, disse Tyrion. Foi ela, sem dúvida, murmurou Jaime. Acredite em mim, eu também acredito que foi ela, e você também. Depois de tudo o que aconteceu, e ela ser atacada daquele jeito. Jaime bufou de raiva. Bem, nossa irmã deveria ter aceitado a oferta dos Starks e ido embora, cancelando tudo imediatamente. Tyrion suspirou. Você fala como se ela fosse a culpada por tudo isso, rosnou Jaime. Tão alto que até mesmo alguns servos se viraram para olhá-los naquele momento enquanto caminhavam pelo salão, enquanto Tyrion se encolhia. Até um servo teve que dar um passo para trás diante da tensão entre os irmãos. Ela pode não ser culpada pelo próprio ferimento, mas ela causou tudo isso. Você realmente acha que o ataque na floresta não foi obra da nossa irmã? Você sabe melhor do que ninguém o quão perigosos os Árticos eram. Eles não temem ninguém, nem nosso pai nem qualquer outra autoridade. Você sabe o que eles fizeram com Vila Velha, com o temido cão de caça do nosso pai, com a frota de Redvine. Tyrion murmurou baixinho. Jaime apenas balançou a cabeça e começou a sair da mesa, pensando um pouco enquanto tomava um ar antes de ir até a irmã. Sr. Jaime. Mestre Luwin chegou naquele momento. Sua irmã acordou, informou ele, enquanto Jaime não disse uma palavra e simplesmente foi direto para o corredor, passando pelo mestre. Tyrion observou-o partir e o mestre olhou para ele. Esperava que ele acompanhasse o irmão, mas o anão apenas deu de ombros. Sabia que Cersei jamais o deixaria vê-la naquele estado vulnerável. Ela teria enviado assassinos atrás dele se isso acontecesse, como quase acontecerá da última vez. Jaime foi até o quarto e passou pelos guardas reais entrando no local. Ele a viu por trás, sentada na cama, olhando pela janela com a cabeça envolta em bandagens e até mesmo a mão, algo que não estava ali antes. O que aconteceu? Ele se aproximou da mulher e, ao ver o espelho quebrado do outro lado da sala, já entendeu o que havia acontecido. Cersei nem parecia querer responder, ignorando sua presença enquanto ele se aproximava. Ao lado da cama, vários outros panos manchados de sangue haviam sido colocados de lado, deixados ali depois que o mestre limpou os ferimentos, abertos tanto no rosto quanto nas mãos, devido aos golpes impiedosos contra o vidro. Quando Jaime chegou perto o suficiente, Cersei se virou para ele, e ele pôde ver seus olhos verdes cheios de desespero sob o rosto enfaixado. Onde está aquela prostituta? Ela perguntou calmamente, com um tom que ele jamais esperaria de sua irmã naquele momento. Quem? Arya Stark? Ele perguntou, fazendo uma careta. Não diga o nome dela com respeito. Chame-a de prostituta do norte. Ela repetiu, não mais com a calma de antes, mas com um tom cheio de veneno. Por que você quer saber a localização dela? Jaime perguntou. Vou mandar alguém matá-la, ela respondeu sem nenhum remorso, mais uma vez em um tom calmo. Você está louca? Ainda estamos em Winterfell, disse Jaime, olhando para ela com ar de reprovação. Não, ela tem que morrer. Olha o que ela fez comigo. Eu ia perder tudo para uma rainha. Não era para ser assim. Ela não é uma rainha. A profecia não disse isso, gritou ela agitada, enquanto Jaime se confundia com essas palavras. Não sei o que você quer dizer com isso. Explique-me o que é essa profecia, ele exigiu, mas ela apenas franziu a testa no momento seguinte. Não importa, não é nada. De qualquer forma, ela tem que pagar. Posso mandar um dos nossos, ele pode entrar no quarto dela e esfaqueá-la, disse ela com frieza. Jaime apenas balançou a cabeça. Essa mulher está perdendo a cabeça, e isso pode acabar matando todos eles. Traga-me meus filhos. Quero vê-los, disse ela de repente mudando de assunto. Jaime franziu a testa, descontente com aquilo, sua irmã estava ficando louca. Ele se perguntou o que ela faria com as crianças naquele estado. Afinal, elas também eram suas filhas. Cersei. Ele começou a dizer, mas a rainha o interrompeu. Tragam meus filhos agora, ela gritou, enquanto o homem suspirou e saiu do local. Se havia alguém em quem ela confiava para se deslocar pelo castelo com as crianças, era Jaime. Sempre que precisava de algo envolvendo as crianças, queria que ele as trouxesse pessoalmente e não permitia que ninguém mais as tocasse. Ao sair, Jaime encontrou Tyrion parado no corredor, erguendo uma sobrancelha. Ouvi tudo que ela gritou lá dentro. Ela não parece nada bem, murmurou o anão. Jaime, sem saber se ele estava falando sério ou apenas provocando-o, ignorou para não ficar ainda mais estressado e continuou em direção ao quarto das crianças. 2 dias depois, os Árticos finalmente chegaram, com suas bandeiras tremulando pela paisagem do sul e avançando em direção a Winterfell, atraindo a atenção de todos enquanto se moviam pelo norte. Eles se moviam em um grupo disciplinado, mais organizado do que qualquer outro já visto ali, mantendo uma formação perfeita entre si.
Não havia registro de um contingente tão grande de árticos demonstrando tamanha performance em terras estrangeiras. A maioria dos que estavam com Arya eram imaculados, acompanhados apenas por um pequeno grupo de árticos. Mas agora a presença era muito maior, e todos eram soldados. A cidade inteira se reuniu para ver os recém-chegados, enquanto todos ficaram chocados com aqueles que lideravam a marcha. Os guardas reais, vestindo armaduras de aço valeriano que brilhavam ao refletir o sol. Os pássaros circulavam o céu o tempo todo, voando acima dos grupos, com vários entre eles verificando o perímetro e realizando buscas meticulosas por qualquer ameaça na área. Seus cavalos, embora a maioria pertencesse aos Manderlis, eram facilmente domados e obedeciam aos comandos dos árticos. Marchavam com firmeza, sem demonstrar nenhum sinal de exaustão nos últimos dias. Além dos guardas reais que usavam metal valeriano, os demais usavam armaduras e elmos de metal ancestral, avançando com disciplina. Ninguém disse uma palavra. Eles simplesmente continuaram a marcha enquanto as pessoas gritavam e as crianças apontavam com curiosidade. Os guardas reais eram disciplinados o suficiente para manter o foco no objetivo. Ao se aproximarem de Winterfell, avançaram em direção aos portões, já aguardados pela fortaleza. O portão estava aberto, com vários homens nas muralhas observando, alguns com admiração. Isso, porém, não significava nada para os guardas reais, que passaram pela entrada e viram a multidão esperando no pátio. O líder e seus companheiros examinaram toda a área, em busca de qualquer perigo, qualquer arqueiro ou ameaça que pudesse prejudicá-los, e mais importante, aquele que eles tinham vindo escoltar. Seu olhar se voltou para uma das janelas dos andares superiores, onde havia uma mulher com o rosto completamente enfaixado. Ele a reconheceu imediatamente pelo estado e sentiu o ódio que emanava dela, como se ela quisesse matá-lo junto com os outros que ostentavam aquele símbolo no peito. Isso surpreendeu um pouco, mas também fez com que a própria mulher recuasse, quase se escondendo com nada além de um olhar mortal. O olhar da guarda real voltou-se para a Arya, parada diante do pai, encarando de volta. Em uma plataforma atrás deles estava o rei de Westeros, facilmente reconhecível por seu corpo corpulento e a coroa na cabeça, sentado em uma cadeira, observando a cena como se fosse um espetáculo. Ele parecia querer afirmar sua posição como rei, apesar de ficar chocado ao ver os guardas reais do Ártico ao lado dos guardas reais do rei de Westeros. Para Trisme, o guarda real no comando, ele era apenas um homem patético que havia sido derrotado pelo homem a quem Trisme e os outros 99 guardas reais serviam de corpo e alma. Todos ali ficaram surpresos e até impressionados. Ver 4 homens naqueles corcéis árticos em armaduras de aço valeriano impressionaria qualquer um, e todos os guardas reais presentes, tendo se reagrupado após confirmar que não havia perigo, guiaram habilmente seus cavalos até a princesa Arya, parando diante dela e desmontando. Era um espetáculo para todos, não apenas pelas armaduras, mas também pelo olhar firme e destemido daqueles homens por trás dos capacetes. Enquanto isso, mais grupos avançavam pelos portões, fortemente armados e perfeitamente organizados em formação. Lord Stark até levantou uma sobrancelha. Nem mesmo seus melhores homens conseguiam manter tamanha disciplina. De qualquer forma, o guarda real líder se aproximou de Arya, curvando a cabeça levemente. Trisme às suas ordens, princesa. Estamos aqui às ordens do rei. Soube da sua situação e estamos aqui para escoltá-la até o nosso navio e levá-la de volta à Ártica. Espero que não tenha enfrentado problemas depois dos infortúnios recentes. Obrigada pelas suas palavras, Trisme. É bom vê-la novamente, respondeu Arya. Tenho passado bem estes últimos dias e aceito sua escolta, pois sei que queira eu ou não, você não aceitaria de outra forma. Ela falou e o homem assentiu, satisfeito. Excelente. Vamos nos preparar em breve, disse ele antes de voltar o olhar para outros 2 guardas reais ao seu lado. Espero que vocês a tenham protegido bem durante o ano passado, disse a guarda real em tom duro para Gil e Barry. Você parece nos subestimar. Somos tão capazes quanto você. Não pense tão pouco de nós, respondeu Barry. Mesmo assim, espero que tenham feito um excelente trabalho. Mesmo que isso custasse suas vidas, vocês estariam dispostos a salvá-la? Porque ouvimos algumas coisas, que ela caiu em uma armadilha para caçar o inimigo, disse Trisme, em tom acusatório. Isso já estava resolvido há muito tempo. Era um plano, interveio Arya, falando com mais cautela do que ao se dirigir ao pai, pois sabia que isso também afetaria seus guardas reais, que poderiam ser acusados de falta de disciplina. E ela nem queria imaginar a fúria de Jon, que sabia que também cairia sobre ela. Posso garantir que nossa princesa não tem ferimentos além disso, disse Gil. Mas este é um assunto que devemos discutir em particular, não na frente de todo o castelo. Gil sabia que Trisme tinha um temperamento bastante rude e explosivo. Ele falaria até mesmo com um homem que poderia matá-lo na hora, se essa fosse sua vontade. Você tem razão, respondeu Trisme por fim. Ele levantou a mão, cumprimentando Barry e Gil. De qualquer forma, obrigado pelo serviço. Sem problemas. Faz tempo que não nos vemos pessoalmente. Talvez voltemos para casa em breve, disse Barry, tentando parecer mais relaxada. É bom ver você de novo, e quero conhecer os outros também, disse Gil. De qualquer forma, Trisme apenas assentiu, mas seus olhos se voltaram para outro grupo. Havia alguns Starks que os observavam o tempo todo, enquanto Arya cumprimentava os outros guardas reais, falando com Barry e Gil, um de cada vez trocando algumas palavras.
Eles não falavam mais sobre a segurança dela, mas pareciam mais relaxados como velhos amigos. Mesmo assim, os outros 3 guardas reais não se abstiveram de comentar que Arya havia crescido muito bem, ficando mais bonita no último ano. Enquanto Trisme não dava atenção a tais elogios em sua missão, tudo o que importava para ele era proteger Arya, a princesa do Ártico. Então Trisme se aproximou dos Starks com Sansa sendo a única ausente, e ela nunca participaria de algo assim. Os outros Starks, especialmente as crianças, não puderam deixar de admirar a armadura completa e bem trabalhada de aço valeriano, adornada com símbolos de represeiros nos ombros e no peito, o brasão da Ártica em toda a sua glória. Você deve ser Lord Stark, disse Trisme em tom duro para o pai de Arya. Eu sou. E você é? Ned pediu ao homem que se apresenta-se, mesmo já tendo ouvido a conversa com a filha. Sou Trisme da Ártica. Como podem ver, estamos aqui para escoltar nossa princesa, respondeu ele. Nossa princesa, em vez de sua filha, pensou Ned, mas não teve tempo de falar antes que o homem continuasse. Não apenas para escoltá-la, mas também para matar qualquer um que a tenha prejudicado. O tom severo ecoou por todo o pátio, e a atmosfera rapidamente mudou para algo muito mais sombrio. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.